No chão, abaixe as mãos. Camila Franceschini nasceu em 3 de dezembro de 2021 em Naugatuck, Connecticut. O nome da mãe dela é Crystal Neves e o nome do pai é Christopher Franceschini. A pequena Camila era adorada pela família e era um bebê feliz e sorridente que raramente fazia manha. Ela também adorava assistir Cocomelon e a Casa do Mickey Mouse. Camila e seus pais estavam morando com o pai de Christopher, Ramon, a esposa de Ramon e a filha de Ramon, Jasmine. Agora, o casal, junto com Camila, estava morando no porão da casa desde dezembro de 2020, quando Chris foi libertado da prisão. Chris esteve na prisão por dar coronhadas em alguém até quase matar a pessoa e foi condenado em 2012 a 10 anos de prisão, além de mais 10 anos de liberdade condicional especial por agressão de primeiro grau. Mas não demorou muito após sua libertação para que Christopher estivesse de volta à prisão novamente em novembro de 2021. Desta vez, porém, foi por um suposto roubo de carro em West Haven, Connecticut. Ele foi preso poucas horas depois. E enquanto estava sob custódia policial, Christopher lutou com os policiais e tentou escapar da custódia deles. Ele chegou a roubar um spray de pimenta de um dos policiais e começou a borrifar neles. Então isso resultou em algumas acusações adicionais para ele. Lembre-se, isso foi poucas semanas antes do nascimento da Camila. Acho que um novo pai não deveria agir assim. Cristóvão só seria liberado em junho de 2022 sob liberdade condicional especial, com uma fiança de 375 mil. Ele foi então equipado com uma tornozeleira eletrônica com GPS. Cristóvão também tinha outras prisões em seu histórico: posse de entorpecentes, risco de lesão a uma criança e agressão física. Agora, além de ter um longo histórico criminal, o pai de Camila, Cristóvão, também sofria de múltiplas doenças mentais, incluindo transtorno bipolar. Cristóvão chegou a ser medicado, mas a família não acreditava que ele tomasse os remédios. Eles acreditavam nisso porque Cristóvão contou à mãe de Camila, Cristal, que ouvia vozes mandando matar o pai, mas afirmou que nunca faria isso nem machucaria ninguém. O que é estranho, pois em 2012 ele quase matou alguém ao espancar a pessoa com uma coronhada. Chris era paranoico e achava que alguém queria pegá-lo. Como Cristóvão estava preso quando Camila nasceu, não pôde passar os primeiros meses com ela. No entanto, quando ele foi solto, Cristal disse que Cristóvão era um ótimo pai. Ele adorava a filha e sempre queria estar perto dela. Cristóvão também costumava postar frequentemente fotos dele com Camila nas redes sociais. Com Cristóvão em prisão domiciliar, ele ficou mais impaciente e irritado, chateado por não poder sair para buscar emprego. E além disso, ele e Cristal estavam discutindo cada vez mais e recentemente estavam conversando sobre terminar o relacionamento. Na noite de 17 de novembro de 2022, Cristóvão ignorou seu pai, Ramon. Ramon acabara de alimentar Camila e Cristóvão ainda não subira para buscar sua filha e colocá-la para dormir. E Ramon perguntou a Cristóvão se Camila iria dormir no porão com eles ou no quarto dele, no berço dela. Como Cristóvão não respondeu ao pai, Ramon supôs que Camila dormiria no quarto dele no andar de cima e foi lá para colocá-la para dormir naquela noite. Ramon achou isso meio estranho, já que normalmente os pais da menina eram seus principais cuidadores. Mas naquela noite, Cristóvão parecia não queria ter nada a ver com a filha. Então, na manhã seguinte, em 18 de novembro de 2022, Ramon acordou cedo, por volta das 4h30, para levar Cristal ao trabalho dela na Dunkin' Donuts. Após deixar Cristal no trabalho, Ramon voltou para casa para cochilar. Nesse momento, ele disse que não sabia se Camila ainda estava no berço. Ele apenas presumiu que sim, porque a menininha normalmente dormia até às 11 da manhã. E o cercadinho onde ela estava dormindo tinha um cobertor por cima para que ela não sentisse frio por causa do ventilador que estava no quarto. Quando Ramon acordou de sua soneca por volta das 10 da manhã, percebeu que havia uma chamada perdida de Cristal em seu telefone, e quando ele retornou a ligação, ela pediu uma carona para a casa do trabalho. Ele concordou. Mas antes de sair de casa para buscar Cristal, Ramon ouviu seu filho, Cristóvão, no porão. Então ele desceu para conversar com ele. Quando fez isso, Cristóvão disse ao pai: "Estou bravo com você. Eu te odeio." Ramon perguntou por quê, já que não tinha feito nada, mas Cristóvão apenas riu e se afastou.
Ignorando isso, Ramon saiu de casa para buscar Cristal. Quando eles voltaram para casa, Cristal estava cansada de ter trabalhado tão cedo e decidiu que queria tirar um cochilo. No entanto, antes que ela descesse para o quarto no porão, Cristóvão a parou. Ele disse que ela não precisava deitar e que deveriam ir às compras para o dia de ação de graças. Cristal concordou, mas disse que trocaria de roupa rapidamente antes. Cristóvão não queria que ela fizesse isso e pediu para não entrar no quarto, dizendo que estava bagunçado, mas limparia quando voltassem depois. Cristal viu uma colcha no chão e só queria tirá-la do caminho. Mas Christopher discordou. Preciso ir antes que o pessoal da condicional diga não. Eu não acho que ele deveria estar fora de casa de qualquer jeito. Não acho que o pessoal da condicional tenha autorizado isso. Então, Crystal e Christopher saíram para a loja depois disso, pegando emprestado o Chevy Impala do Ramon. O casal então foi para Waterbury. No caminho, Crystal disse que viu Christopher mandando mensagem para alguém, embora ela não soubesse para quem era. Mas ele tinha mandado mensagem para ele sobre uma clínica de tratamento de saúde mental chamada CMH. Christopher e Crystal deveriam ir ao Walmart comprar a comida do dia de ação de graças. Mas no caminho, Christopher mudou os planos. Ele precisava do remédio dele, como ele disse, então agora eles iam se encontrar com alguém no estacionamento do PetSmart. No caminho para a loja, várias ruas estavam fechadas e Christopher se irritou com Crystal por isso. A frustração dele só cresceu até chegarem ao PetSmart, onde um carro parou ao lado, dirigido por um homem. Provavelmente era quem Christopher encontraria. E então, Christopher também pedia para Crystal o celular dela. Ela entregava para ele, e então ele fazia uma pergunta estranha. Ele perguntou para Crystal se ela faria absolutamente qualquer coisa por ele, mesmo que isso significasse colocar uma coleira e uma guia e ser conduzida por ele. Ao que ela obviamente disse não, e pediu seu celular de volta, mas Christopher não devolveu. Crystal pediu para ele várias outras vezes. Então, Christopher disse para ela: já que você quer tanto o seu celular, e pegou o celular dele e o dela e os jogou no chão, quebrando ambos. Cristal, assustada e chateada com o comportamento de Cristóvão, entrou na PetSmart para pedir um telefone emprestado e chamar outra carona para casa. Mais tarde, a polícia encontraria os 2 celulares quebrados no estacionamento, junto com um cartão de crédito com o nome de Cristóvão e sua tornozeleira eletrônica de GPS cortada. Depois que conseguiu fazer uma ligação, Cristal voltou para fora para esperar sua carona. E nesse momento, ela percebeu que Cristóvão e o Impala tinham ido embora. Ao voltar da loja de animais, Cristal desceu até o quarto deles para limpar. Ao entrar no quarto, Cristal notou algo vermelho no chão, ao lado da colcha que já tinha visto, e pensou que Cristóvão devia ter derramado algo. Então Cristal levantou a colcha, e embaixo estava tudo vermelho, junto com o corpo sem vida de sua filhinha, Camila. Cristal começou a gritar: "O bebê, o bebê!" Os familiares dela desceram correndo para ver que a menininha tinha sido esfaqueada e também desmembrada. A irmã de Cristóvão, que também morava lá, ligou para o 911. E Ramon ligou para sua esposa, que estava no trabalho, e disse para ela voltar para casa porque, segundo ele, Chris matou o bebê. E quando os primeiros socorristas chegaram, os paramédicos verificaram se Camila apresentava sinais de vida, mas a menina foi declarada morta às 11h46 do dia 18 de novembro de 2022. Foi realizada uma autópsia no corpo de Camila, e foi constatado que ela também tinha marcas compatíveis com estrangulamento. A causa da morte foi determinada como compressão do pescoço com lesões por objeto cortante. A morte dela foi considerada homicídio. Ao revistar a casa, os investigadores encontraram várias peças de roupa no quarto do porão onde Camila foi encontrada, e as levaram como evidência. 2 tênis cinza da Nike com manchas de sangue foram achados do outro lado do quarto, longe de onde Camila foi encontrada. A família confirmou à polícia que os tênis eram de Christopher. Os detetives acharam uma camiseta, uma meia infantil cinza com sangue, uma toalha, cigarros de maconha suspeitos e um dispositivo para fumar. A polícia apontou Christopher Francisquini como principal suspeito e emitiu mandado de prisão. Ele foi acusado de assassinato e de risco de lesão a uma criança. Uma coletiva de imprensa foi realizada no dia do assassinato de Camila para alertar sobre o crime e informar que Christopher, principal suspeito, estava foragido. Ele provavelmente também estava dirigindo o Impala.
O FBI também se envolveria na busca por Christopher e ofereceria uma recompensa de $10.000. E depois de dias procurando por ele sem resultados, essa recompensa seria aumentada para $25.000. Os esforços de busca por ele foram enormes e até outdoors foram colocados ao longo das rodovias 84, 91 e 95 com uma foto de Cristóvão, informações sobre ele, além do valor da recompensa por sua captura. A polícia ouviria todos os familiares de Camila. A última vez que alguém viu Camila viva foi quando a madrasta de Christopher, aquela no quarto de quem ela dormiu na noite anterior, beijou a menininha na cabeça antes de sair para o trabalho. Isso foi por volta das 7h15 da manhã. A polícia também queria saber por que Ramon, quase imediatamente após encontrar o corpo de Camila, disse à esposa que tinha sido o Chris quem fez aquilo. Ramon disse que foi porque o Christopher era o único na casa naquele momento. Depois, ele lembrou que o namorado da filha dele, Ângelo, também estava na casa. Mas Ramon não estava preocupado que o Ângelo estivesse envolvido de alguma forma, porque ele só saía do quarto para tomar remédio e comer. Ele também era conhecido por ser muito calmo e nada confrontador. Ramon também disse que Ângelo não fazia ideia do que tinha acontecido com Camila no momento da entrevista. No entanto, a polícia também queria falar com Ângelo. Ângelo disse que tinha se levantado naquela manhã, descido para fazer uns ovos para comer e tomar sua medicação, e então voltou para o seu quarto. Ele disse que depois ouviu gritos e então viu carros de polícia pela janela do seu quarto, mas não saiu porque não sabia o que estava acontecendo e não queria se envolver. Quando a mãe de Camila Cristal falou com a polícia, ela disse que quando entrou no carro com Cristóvão mais cedo naquele dia para ir a Waterbury, percebeu que ele estava suando muito. Quando ela perguntou o motivo, ele só disse que era porque o aquecedor do carro estava muito forte. Ela disse que não viu sangue nele naquele momento. Cristal, porém, estava muito confusa. Cristóvão nunca tinha mostrado nenhum sinal de que machucaria sua filhinha. E ele nunca contou para Cristal que ouvia vozes em sua cabeça mandando ele machucar a filha deles. A irmã de Cristóvão, Jasmine, que morava na casa, também conversou com a polícia. E ela disse que estava dormindo e acordando entre as 9h e as 10h30. Depois ela se levantava e se arrumava para o trabalho. Jasmine contou à polícia que pode ter ouvido um choro fraco de manhã, mas não tinha certeza. Ela também disse que tinha visto o Impala saindo da garagem mais cedo e que tinha descido para conversar com seu pai, Raimundo, sobre por que Cristóvão estava saindo de casa quando deveria estar em prisão domiciliar. Logo, a polícia começaria a receber relatos de interações entre pessoas e Cristóvão. E um desses relatos levou a polícia a encontrar o Chevy Impala cinza 2006 que Cristóvão estava dirigindo. O carro foi achado no dia em que Camila foi assassinada. Ele foi encontrado abandonado com o tanque de gasolina vazio, na lateral da rodovia Interstate 91 Sul em New Haven. A pessoa que fez essa denúncia contou à polícia que havia ajudado Christopher, que estava estacionado na beira da estrada enquanto o homem ia buscar seu filho. O homem disse à polícia que levou Christopher a postos de gasolina em busca de um galão para gasolina e permitiu que ele usasse seu celular. Depois de um tempo, ele disse a Christopher que precisava ir. Ele tinha que buscar o filho e não poderia ajudá-lo mais. Porém, deixou alguns dólares com Christopher e mostrou o caminho para New Haven. Ao localizar o Impala, a polícia recuperou 13 evidências, incluindo uma faca preta dobrável, que mais tarde descobriram ser realmente a arma do crime. E eles encontraram manchas de sangue no banco do motorista, assim como em alguns outros lugares do carro. Avistamentos de Christopher foram relatados na rua Quinnipiac, em New Haven, no mesmo fim de semana. Outra pessoa ligou para a polícia relatando que achava ter interagido com Christopher. Christopher ficou sem gasolina novamente e sem dinheiro, então queria saber onde era a estação de ônibus ou trem mais próxima. Essa pessoa também relatou que Christopher havia mudado sua aparência, mas ainda era reconhecível. A polícia acabou prendendo Christopher 2 semanas após o assassinato de Camila. Outra pessoa ligou e contou à polícia que tinha visto Christopher em um ponto de ônibus no dia 2 de dezembro. Christopher foi cercado por policiais com as armas em punho e preso. Tem um trecho da câmera corporal para mostrar a vocês. Deite no chão, deite no chão. No chão.
No chão! No chão, não! Pegamos ele. Fique no chão, no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. Mãos à mostra, para baixo. Christopher foi então acusado de assassinato em circunstâncias especiais. Ele também foi acusado de risco de lesão a uma criança, perturbação da paz em segundo grau e dano criminal em segundo grau. Ele permaneceu detido, com fiança fixada em 5 milhões de dólares. Durante as 2 semanas em que Christopher esteve foragido, ele também perdeu 2 audiências em Bridgeport e Milford, o que fez com que acumulasse acusações de não comparecimento em processos pendentes. Quando Christopher compareceu ao Tribunal Superior de Waterbury, ele abriu mão do direito à audiência de causa provável e declarou-se inocente das acusações. O valor total da fiança dele também foi aumentado naquela ocasião para 7 milhões. A juíza também emitiu ordens de proteção proibindo Christopher de se comunicar com 3 pessoas não identificadas, embora eu ache que sejam Crystal, o pai dela, e a madrasta ou a irmã dele. No momento dessa audiência, a advogada de Christopher também pediu à juíza que colocasse seu cliente sob observação para risco de autoagressão. E felizmente Christopher, que ainda está detido, não será liberado da prisão, mesmo que de forma milagrosa ele conseguisse o dinheiro para pagar a fiança de 7 milhões de dólares. Como sua liberdade condicional foi revogada em outros casos pelos quais estava solto sob fiança antes da morte da filha. Na maioria das suas audiências desde a prisão, Christopher também se recusou a falar em voz alta com o juiz ou qualquer outra pessoa. Essa audiência aconteceu muito rapidamente. Sua advogada pediu uma audiência para avaliar se havia indícios suficientes e justamente quando Francisquini estava sendo escoltado para fora do tribunal, ouvimos uma reação muito forte do pai dele. Estamos prontas. Ótimo! Você não vai dizer nada! Ótimo! Você não vai dizer nada! Senhor, você não vai... Nada. O pai de Christopher, Francisquini, teve um forte acesso de raiva no tribunal enquanto Francisquini permaneceu em silêncio durante a breve audiência. Então a polícia logo descobriria que, no dia do assassinato de Camila, depois que Christopher saiu do estacionamento do PetSmart, ele supostamente trocou de roupa em um apartamento em Waterbury antes de seguir para New Haven. Christopher foi até esse apartamento procurando por alguém que ele conhecia e que morava lá, mas essa pessoa não estava em casa naquele momento. No entanto, Christopher conhecia algumas das outras pessoas que estavam no apartamento naquele momento, e elas o deixaram entrar. Várias pessoas disseram à polícia que conheciam o irmão de Christopher, mas não viam nem conversavam com Christopher há anos antes daquele dia. Elas também notaram que ele estava suando muito e perguntou a algumas delas se queriam comprar o carro do pai dele. Outra pessoa no apartamento afirmou que Christopher usou seu telefone para criar contas falsas no Facebook e Snapchat. Essa pessoa também contou à polícia que Christopher pediu um moletom e alguém deu para ele um moletom branco com um padrão xadrez preto e branco, o mesmo que ele usava nas imagens da câmera de segurança. E, ironicamente, 4 dias antes do homicídio, Christopher tinha recebido um relatório favorável dos seus agentes de liberdade condicional, que supervisionam os réus em liberdade provisória. Christopher recebeu permissão do tribunal para sair da prisão domiciliar no dia de Ação de Graças e no Natal. A data do julgamento de Christopher pelo assassinato de Camila ainda não foi marcada, mas atualmente ele está detido na instituição correcional Garner, onde ficam os detentos com transtornos mentais graves. A pequena Camila faleceu semanas antes de seu primeiro aniversário, mas sua família e a comunidade ainda iriam celebrá-la nesse dia. Eles se reuniram no centro de Naugatuck para uma vigília à luz de velas. A polícia de Naugatuck pediu à comunidade que usasse rosa ou exibisse luzes rosas no aniversário de Camila, 3 de dezembro. A polícia de Naugatuck também usou suas pulseiras rosas com a hashtag Justiça por Camila em apoio aos entes queridos de Camila. E a mãe de Camila, Crystal, falou ao público, agradecendo pelo apoio desde o assassinato e dizendo que o melhor presente de aniversário para sua filha é a justiça. No aniversário de 6 meses da morte de Camila, ocorreu uma cerimônia memorial privada. Membros da polícia de Naugatuck também compareceram, muitos deles profundamente afetados pela morte de Camila. A cerimônia memorial incluiu o plantio de uma árvore.
A árvore era um corniço doado pela Home Depot de Waterbury. Letras lilazes foram pintadas em uma pedra próxima, dizendo: "Sua memória florescerá para sempre." Bem, obrigada por ouvirem toda a história da Camila hoje. O assassinato da Camila foi algo que ninguém esperava. Mas pessoas tão violentas quanto o Christopher podia ser são completamente imprevisíveis. Pelo que parece, esse homem era perigoso estar perto dele, uma bomba relógio. A doce e pequena Camila não teve a menor chance. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel de hoje. Até a próxima. Se cuidem, gente. Tchau. Harmony nasceu em 7 de junho de 2014 em Massachusetts, filha de seus pais, Crystal Sorey e Adam Montgomery. Quando Harmony nasceu, Crystal ainda era dependente ativa e já não estava com Adam, que estava preso na época do nascimento da filha. Ele estava cumprindo pena porque havia atirado na cabeça de um homem durante uma negociação de drogas em Haverhill, Massachusetts. Começando bem, né? Na verdade, ele acabou se declarando culpado nesse caso por agressão e lesão corporal com uma arma perigosa, porte de arma de fogo sem licença, disparo de arma de fogo a menos de 150 metros de um prédio e furto contra a pessoa. Ele foi condenado a só 18 meses de prisão e pouco depois do nascimento da Harmony, foi solto. Como pode ver, a doce pequena Harmony não teve um início de vida fácil. Ela realmente nunca teve uma chance justa desde o primeiro dia por causa dos pais dela. Mas ao ver as fotos da Harmony, não se imagina sua situação, pois ela sorri em todas. Ela parece feliz, e isso parte ainda mais meu coração ao pensar que essa garotinha ainda conseguia sorrir e parecer feliz com tudo o que estava acontecendo na vida dela. Dizem que Harmony era uma garotinha muito independente, e isso começou quando ela ainda era uma criança pequena. Ela gostava de ler livros, ela adorava brincar com bonecas e Barbies, e era muito sociável, sempre gostava de brincar com crianças da idade dela. Ela era descrita como encantadora e muito ativa. Era uma menina doce e também conhecida por ser muito empática. Quando era mais nova e estava em um dos lares temporários, ela tinha acesso a uma horta e adorava ir lá fora colher os vegetais. Harmony nasceu legalmente cega de um olho e tinha outras necessidades especiais. Quando Harmony nasceu, Crystal ficou com a guarda exclusiva, pois Adam ainda estava na prisão. No entanto, não demorou muito para o DCF vir e tirá-la da casa de Crystal porque havia relatos de negligência. Com apenas 2 meses de idade, Harmony foi colocada em acolhimento familiar pela primeira vez. Ela continuava indo e voltando entre o acolhimento familiar e a casa da mãe. A mãe dela melhorava, mas surgiam novas denúncias de negligência e Harmony voltava para uma família acolhedora repetidas vezes. Essa garotinha não teve um ambiente estável desde o início, situação que persistiu até Harmony fazer 4 anos. Assim que Adam saiu da prisão, casou-se com Kayla, que conheceu no ensino médio, tornando-se Kayla Montgomery. Não tenho certeza do sobrenome de solteira dela. Os dois se casaram em 7 de junho de 2017, que ironicamente é o aniversário da Harmony. 7 de junho, eles têm 3 filhos juntos. Em fevereiro de 2019, Adam Montgomery recebeu a guarda exclusiva da Harmony pelo Tribunal de Menores de Lawrence, Massachusetts. Adam teve cerca de 40 horas de visitas supervisionadas com a Harmony, além de um plano de reintegração familiar. No entanto, o DCF não verificou os antecedentes de Adam, onde Adam estava morando, onde Adam trabalhava, e também não verificou se Adam era capaz de lidar com as necessidades especiais da Harmony. Eles não verificaram nada disso antes de dar a guarda para Adam, então duvido que tenham checado qualquer coisa. Essas são as coisas mais importantes para mim. O que eles realmente verificaram? Essa é minha dúvida. A mãe da Harmony, Crystal, deveria comparecer para a revisão e a redeterminação da guarda da Harmony. Infelizmente, ela não pôde ir porque estava em outro tribunal em um caso de cuidado e proteção do meio-irmão da Harmony. Mesmo que ela não tenha conseguido comparecer por causa de algo que também era muito importante e era uma audiência judicial, o caso do Adam continuou mesmo assim. Se ela estivesse lá, talvez conseguisse a guarda, pois a Crystal afirma que estava sóbria. Não acho que seria o melhor lar para Harmony, mas talvez fosse um pouco melhor que o Adam deu.
A disposição e a capacidade da Crystal de ter a Harmony sob sua guarda nunca foram sequer consideradas. Eles nem chegaram a abordar essa questão. Eles também nunca avaliaram a Kyla, a esposa do Adam, como parte do processo de custódia da Harmony com ele. Quero dizer, é claro que não avaliaram. Eles mal analisaram o caso do Adam, então por que fariam isso com a Kayla? Pareciam não se importar e já tinham encerrado o caso dela, mesmo ela tendo só 4 anos. Ela estava no sistema há 4 anos e eles queriam encerrar logo. Quer dizer, eu não sei ao certo, mas é o que parece. O lar para o qual a Harmony foi enviada não era um lar seguro. Kayla e Adam eram ambos dependentes ativos. Eles também tinham outros 2 filhos que moravam na casa. Havia constantemente pessoas entrando e saindo, comprando drogas, trazendo armas. Não era um lugar bom para crianças. E como eu disse, o DCF nunca verificou nada disso. Se eles tivessem verificado, talvez isso não tivesse acontecido. Dizia que parte do motivo pelo qual essas verificações não foram feitas é porque a audiência pela guarda da Harmony foi realizada em Massachusetts e Adam morava em Manchester, New Hampshire. Isso pode explicar por que algumas verificações não foram feitas, pois foi negligenciado por ser um caso entre estados. Não há realmente desculpa para isso, mas acredito que isso faz parte do que aconteceu. Então vamos falar sobre Adam por um minuto. Adam Montgomery é um lixo humano, e isso é um fato. O governador de New Hampshire realmente o descreveu como um traficante de drogas monstruoso, com condenações anteriores, incluindo atirar na cabeça de alguém e um ataque armado separado contra 2 mulheres. O longo histórico criminal de Adam começou quando ele ainda era adolescente. Agora vou falar um pouco sobre esse histórico criminal dele. Sinceramente, tem tanta coisa que eu nem consigo falar sobre tudo. E deram a guarda de uma criança para esse homem. Na verdade, de várias crianças. Ele tinha a guarda de algumas crianças e ninguém fez absolutamente nada a respeito. Quando Adam tinha apenas 16 anos, foi mais ou menos nessa época que seu histórico criminal começou. Então, em 2006, ele morava em Bedford, Massachusetts, e foi acusado de portar uma arma perigosa nas dependências da escola. No ano seguinte, em julho de 2007, Adam foi acusado de seguir uma garota de 15 anos até a casa dela após gritar que ela havia roubado seu celular. Ele a seguiu até a porta da casa dela e foi acusado de invasão de domicílio e agressão simples, uma infração menor, mas o caso foi arquivado. Em setembro de 2007, a polícia de Bedford acusou Adam de ameaçar a ex-namorada com uma faca. Ele foi condenado a 110 dias de prisão por isso. Adam foi acusado de esfaquear alguém na perna e empurrá-la de um veículo em movimento perto do cruzamento da Bridge Street com a Belmont Street, em Manchester, New Hampshire. O incidente teria ocorrido devido a um golpe numa compra de drogas, em que Adam achou ter comprado substâncias falsas. Ele cumpriu apenas 383 dias de sua sentença de 4 anos. Só em New Hampshire, Adam tem 21 ocorrências em seu histórico criminal. Isso nem inclui os casos com Harmony agora. Mas Adam também causou problemas fora de New Hampshire. Ele também veio para a minha região, Massachusetts, e começou a causar confusão por aqui também. Na verdade, seus crimes mais violentos aconteceram em Massachusetts. Em 2008, ele foi condenado por invadir um apartamento em Malden, Massachusetts, e exigir dinheiro de uma mulher sob ameaça de arma. Ele admitiu assalto à mão armada e agressão com arma letal, além do caso em que atirou na cabeça de um homem. Houve outros casos, mas não posso detalhar todos. Existem muitos mais. Qualquer item no histórico criminal dele já deveria alertar. Não deem uma criança para ele. Mas nem olharam, então não sabiam. Depois que Harmony ficou com Adam, Crystal ocasionalmente fazia chamadas de vídeo para cumprimentá-la. A última vez que Crystal se lembra de ter visto a filha, no entanto, foi por volta da Páscoa de 2019, e ela disse que, naquela época, conseguia ver Adam ao fundo da chamada de vídeo, e Harmony parecia assustada. Após isso, Adam e sua esposa Kayla bloquearam Crystal em todos os meios, como telefone e redes sociais, impedindo qualquer contato. Então, em 29 de julho de 2019, o DCIF recebeu uma ligação anônima alegando que havia abuso contra Harmony na casa de Adam. Descobrimos depois que a ligação anônima foi feita pelo tio de Adam, Kevin. Adam admitiu ao tio dele, Kevin, que ele, abre aspas, espancou Harmony em casa outro dia. Isso aconteceu depois de um incidente em que Adam se afastou do bebê por 1 minuto e pediu para Harmony cuidar do bebê enquanto ele ia ao banheiro ou vendia drogas, ou seja lá o que fosse. E o bebê começou a chorar. Bem, Harmony, sendo apenas uma garotinha de 4 ou 5 anos, não sabia o que fazer e com certeza não queria que o pai ficasse bravo com ela.
Então ela tapou a boca do bebê para que ele parasse de chorar. Adam voltou para o quarto, viu isso e ficou tão bravo que começou a bater na pobre Harmony e deixou ela com um olho roxo. Uma assistente do Serviço de Proteção à Criança foi enviada à casa. Porém, e-mails à polícia de Manchester afirmaram que não havia olho roxo. Não sei se demoraram e já tinha cicatrizado ou qual era a situação, mas eles não viram olho roxo na Harmony naquele momento. Em 7 de agosto de 2019, uma assistente do Serviço de Proteção à Criança foi novamente à casa para checar a situação. A assistente notou uma marca vermelha perto do olho de Harmony e hematomas desbotados sob sua pálpebra. Adam disse que a marca foi causada por outra criança que bateu nela com um brinquedo, e Harmony também disse que foi isso que aconteceu porque, você sabe, ela não vai dizer outra coisa na frente do pai dela, que bate e dá socos nela. A última visita do Serviço de Proteção à Criança, enquanto eles moravam na casa atual, que ficava na rua Guildford, em Manchester, aconteceu em outubro de 2019. A funcionária então relatou que todas as crianças pareciam felizes e saudáveis. Em janeiro de 2020, o DCIF recebeu uma denúncia. Quando o DCIF, nesse momento, perguntou a Adam sobre Harmony, ele informou que ela estava morando em Massachusetts com a mãe, Crystal, desde o Dia de Ação de Graças de 2019, alguns meses antes. O DCIF teria tentado entrar em contato com Crystal para confirmar isso. No entanto, Crystal nunca chegou a retornar essas ligações. Ela também claramente se importa. Em janeiro de 2021, assim como em março de 2021, o DCF recebeu novos relatos sobre a família Montgomery e ambos não tinham relação com Harmony. Quando o DCF perguntou novamente a Adam onde Harmony estava, ele novamente disse que ela estava com Crystal em Massachusetts. No dia 18 de novembro de 2021, Crystal Sorey ligou para a polícia de Manchester para informar que sua filha, Harmony, estava desaparecida. Isso só veio à tona porque os pais adotivos do irmão biológico de Harmony estavam tentando reunir os dois para um encontro de brincadeiras há quase um ano. Preocupados, eles se perguntaram o que estava acontecendo, até que Crystal resolveu ligar para a polícia de Manchester. Após quase um ano sem encontrar Harmony e dando desculpas por um ano inteiro, ela finalmente chamou a polícia. Crystal também contou à polícia de Manchester nesse momento que a última vez que viu Harmony foi em uma chamada de vídeo por volta da Páscoa de 2019. Nesse momento, o DCIF tentou confirmar a matrícula de Harmony em uma escola de Manchester. Nenhuma mencionou que ela estava matriculada. Assim, a polícia de Manchester passou a buscar a família Montgomery. Eles não moravam mais na antiga casa e não puderam ser encontrados. 5 semanas depois, em 27 de dezembro de 2021, o DCIF informou a polícia de Manchester que não conseguiu localizar Harmony e a polícia começou a procurar por Adam. Logo depois, Crystal também enviou uma carta para a prefeita de Manchester, Joyce Craig, pedindo ajuda para encontrar Harmony. Em 31 de dezembro de 2021, a polícia de Manchester anunciou ao público o desaparecimento de Harmony, e naquele dia as buscas começaram. Nesse mesmo dia, Kayla Montgomery foi chamada para conversar com os detetives, e a polícia também localizou Adam, que foi encontrado dormindo em um carro. No momento, a polícia descreveu Adam como totalmente não colaborativo e hostil. Perguntaram onde Harmony estava e disseram: "Você não está encrencado, só queremos saber onde Harmony está." E ele disse a eles: "Ou me prendam ou eu vou embora." E não deu nenhuma informação. Qual é o seu nome? Por quê? Adam. Adam. Este vídeo de câmera corporal da polícia, obtido pelo News 9 Investigates, foi gravado em 31 de dezembro de 2021, o dia em que a polícia de Manchester anunciou uma investigação sobre o desaparecimento de Harmony Montgomery. Em cima da sua cabeça. Foi a primeira vez que Adam Montgomery interagiu com a polícia de Manchester após ser encontrado dormindo em um carro no Wolf Park, em Manchester. No vídeo, policiais perguntam a Montgomery onde está sua filha. "Só precisamos descobrir..." Você não está encrencado agora, isso... Então, onde está sua filha para que possamos vê-la e garantir que está bem? Não tenho nada a dizer. Mas não é isso que estou perguntando. Eu não tenho nada a dizer. A interação dura cerca de 45 minutos antes que Montgomery seja liberado. A polícia encontra Montgomery novamente no mesmo dia e lhe entrega uma ordem judicial para apresentar Harmony. Alguns detetives querem falar com você. Durante uma entrevista com os detetives, Montgomery é questionado várias vezes sobre sua filha. Isso não vai dar em nada. Isso não vai parar. Então, ou você embarca agora ou fica para trás.
Felizmente, alguns dias depois, ele foi preso. A detetive perguntou a Kayla quando viu Harmony pela última vez. Ela respondeu que foi 2 dias após o dia de ação de graças. Adam estava levando ela de carro ao Dunkin' Donuts para o trabalho. Durante o trajeto ao trabalho, Adam teria dito a Kayla que deixaria Harmony na casa da mãe dela. Kayla disse não ter visto Harmony desde então. Sob juramento, ela contou isso ao grande júri. Adam tinha um amigo, Matt Garcia, que conhecia quase a vida toda. Matt namorava Courtney O'Brien. Courtney disse que teve uma conversa com Adam entre o final de dezembro de 2019 e meados de janeiro de 2020. Adam explicou que Harmony estava com a mãe porque fazia xixi nas calças e ele não sabia lidar. Disse também que ela estaria melhor com a mãe. Matt também conversou com Adam, e Adam disse algo muito parecido. Ele contou que Harmony tinha voltado a morar com Crystal porque ela não parava de fazer xixi e cocô nas calças. Ele disse que ela estava, abre aspas, me deixando louco. Morávamos no carro, então pedi para a mãe dela buscá-la. Se você se lembra de antes, ele supostamente disse para Kayla que ia para Massachusetts para deixá-la lá, mas agora ele está dizendo para essa pessoa que a mãe dela veio buscá-la. Adam também disse para Matt que Harmony se sujava o tempo todo, a cada 5 minutos, e que ele simplesmente não aguentava mais lidar com isso. Adam foi preso por acusações relacionadas a Harmony em 4 de janeiro de 2020 e foi formalmente acusado e apresentado ao tribunal no dia seguinte. As acusações foram de agressão de 2º grau, relacionadas à época em que ele deixou Harmony com o olho roxo em julho de 2019, interferência na custódia, e 2 acusações de colocar em risco o bem-estar de uma criança. Agora, a polícia já estava desconfiada do relato de Kayla, pois Crystal negava veementemente que tivesse a guarda de Harmony em qualquer momento durante aquele período. A polícia já havia falado com o namorado de Crystal, que afirmou que Harmony nunca morou com eles e que nunca a conheceu pessoalmente. Após contatar a Dunkin' Donuts em Manchester, New Hampshire, onde Kayla disse trabalhar, descobriram que ela não era funcionária do local. Ela trabalhava em outra unidade da Dunkin' Donuts, em outra região de New Hampshire. Ao ligarem para a Dunkin' Donuts, descobriram que Kayla havia sido demitida dias antes da data em que disse que Adam a havia levado até lá. Ela foi demitida antes do dia de ação de graças e disse que Adam a levou ao trabalho depois dessa data. Então isso não estava batendo. Kayla teve um mandado de prisão emitido e foi acusada de 2 perjúrios. Em 3 de junho de 2022, a polícia ofereceu um acordo para Kayla se ela testemunhasse contra Adam, e aqui está o que ela disse que aconteceu com Harmony. Harmony morava com Adam, Kayla e os filhos deles na Guilford Street, número 77 em Manchester, até que a família foi despejada em 27 de novembro de 2019, um dia antes do dia de ação de graças. Depois que foram despejados, a família começou a morar no carro deles, que era um Chrysler Sebring prata de 2010. Eles estavam estacionando no estacionamento do Colonial Village Apartments, pois tinham um amigo que morava lá e ele estava deixando eles ficarem no estacionamento. Então, na manhã de 7 de dezembro de 2019, a família estava a caminho do Burger King para tomar café da manhã. Harmony estava atrás, do lado do passageiro, e Adam dirigia. Harmony teve outro escape, como Adam alegava que ela fazia com frequência. E Kayla disse que após cada acidente que Harmony tinha, Adam a socava no rosto com o punho fechado. Ela era uma menina de 5 anos em um ambiente abusivo e instável. É claro que ela tinha acidentes o tempo todo. Isso é culpa sua, Adam, não dela. Dá um soco no seu próprio rosto, seu idiota. Adam, sendo o grande cara que é, ignorou tudo isso. Naquela manhã, indo ao Burger King, Harmony teve outro acidente. Bem, Adam, mesmo estando dirigindo, virou completamente o corpo e deu outro soco com o punho fechado no rosto da Harmony. Ao longo dos próximos minutos, ele bateu nela de novo, mais 2 ou 3 vezes, totalizando de 3 a 4 golpes no rosto dessa pobre menina de 5 anos. Depois do último golpe, ele disse que ouviu ou sentiu algo e falou para Kayla: "Acho que fiz alguma coisa. Acho que machuquei ela de verdade dessa vez." Kayla disse que Harmony então começou a gemer por cerca de 5 minutos e depois parou. A família ficou cerca de 20 minutos no estacionamento dos apartamentos Colonial Village. Kayla não se lembra do que ocorreu, mas depois eles saíram novamente. Quando eles saíram do estacionamento novamente, o carro quebrou pouco depois, e foi nesse momento que Kayla disse que ela e Adam descobriram que Harmony estava morta.
Em nenhum momento, entre o momento em que Adam a socou no rosto e o momento em que eles descobriram que ela estava morta, houve qualquer conversa sobre buscar ajuda médica para ela. Mesmo sabendo do erro grave, Adam não procurou ajuda para ela, nem outra pessoa pensou nisso. Quando Adam notou que ela estava morta, foi ao porta-malas, esvaziou sua bolsa de viagem vermelha e preta da Under Armour e colocou o corpo de Harmony dentro dela. Depois, deixaram o carro para guincho e voltaram ao condomínio. Kyla diz que voltaram a pé e Adam levou a bolsa. Anthony, amigo dele que mora lá, disse que alguém os deixou e, ao voltarem, ele vendeu fentanil e crack para eles. Ele afirmou que as drogas eram a maior preocupação do casal naquele momento. Nesse momento, Anthony também disse para a família que eles poderiam ficar no Audi dele que estava no estacionamento, já que eles não tinham mais um carro para dormir. Então, pelas próximas noites, foi lá que a família dormiu. Durante esse tempo, Adam mantinha o corpo de Harmony na bolsa de viagem no porta-malas do carro, mas ele também tirava o corpo e colocava na neve às vezes para desacelerar o processo de decomposição e para não deixar o carro de Anthony com mau cheiro. Isso deu início à movimentação do corpo de Harmony pelos meses seguintes. Do meio de dezembro até o final de dezembro, os Montgomery foram morar com os pais de Kayla. Nesse período, o corpo de Harmony ficou na bolsa de viagem e depois foi colocado em um cooler vermelho e branco, que permaneceu no corredor do apartamento dos pais de Kayla. Ele ficou lá todo o período de 2 a 2 semanas e meia em que moraram com os pais dela. 3 semanas depois que Harmony foi supostamente morta, os Montgomery se mudaram para um apartamento no abrigo de transição da família. Kayla contou à polícia que Harmony estava na bolsa de viagem, mas Adam pegou a bolsa, embrulhou em um saco de lixo e a colocou na saída de ar do teto acima do quarto. Quando o corpo dela começou a se decompor, vazou e cheirou mal. Então Adam o embrulhou em outro saco de lixo. Quando a manutenção foi verificar a saída de ar, Adam escondeu o corpo de Harmony no armário enquanto eles estavam lá. Disseram que poderia ser só um animal morto lá em cima, mas como agora não há nada, está tudo certo. Os detetives foram à saída de ar no teto, onde Kayla disse que Adam escondeu o corpo de Harmony quando moravam lá. E eles descobriram manchas, além de um cheiro que ainda persistia. Toda a grade do teto foi removida para testes de DNA e foi constatado que, na verdade, era o DNA de Harmony. Kayla disse que, após morarem lá, mudaram-se para outro apartamento na Union Street, número 644 em Manchester. Ela contou que Adam pegou a bolsa da Under Armour, agora embrulhada em 2 sacos de lixo, colocou em um recipiente plástico e a levou no carrinho de bebê do abrigo temporário até o novo apartamento. Lá, Adam guardou o recipiente no armário do novo apartamento. Kayla contou que Adam, em certo momento, também tirou a bolsa da Under Armour do recipiente plástico e notou que estava vazando de novo. Então, ele enrolou outro saco de lixo em volta dela e, dessa vez, colocou na geladeira do apartamento. Lembre-se, o casal também estava com os outros 2 filhos o tempo todo. 2 outras crianças que provavelmente ficaram marcadas para sempre e traumatizadas agora por causa disso. Em algum momento depois que o corpo de Harmony foi colocado na geladeira, Adam decidiu que iria transferi-lo para um novo saco, porque o saco da Under Armour, tenho certeza, já estava completamente encharcado pela decomposição do corpo de Harmony. Kayla disse que nesse momento, Adam levou o saco com o corpo de Harmony para o banheiro do apartamento deles. Ela contou que Adam ficou de 4 a 6 horas no banheiro, com o chuveiro ligado quase sempre. Kayla relatou que, após isso, Adam colocou o corpo de Harmony em uma bolsa de maternidade do Catholic Medical Center. Essa bolsa era muito menor do que a bolsa da Under Armour e provavelmente não caberia ao corpo de Harmony, a menos que ele fosse desmembrado ou extremamente distorcido. Kayla também descreveu o odor que vinha do banheiro enquanto Adam fazia isso. Kayla disse que viu vapor saindo por baixo da porta do banheiro e depois que Adam saiu, ela sentiu cheiro de amônia e produtos de limpeza. Adam pegou a sacola do CMC, o Centro Médico Católico, e colocou no congelador do apartamento naquele momento. No mesmo dia, Adam teve que ir trabalhar na Portland Pie Company e pediu para Kayla levar a sacola do CMC até o trabalho dele, pois ele ia guardar no congelador de lá. Sim, ele ia guardar o corpo do filho morto no congelador do trabalho dele. Então, o que Kayla fez foi tirar a sacola do congelador, que continha o corpo da Harmony, colocou seus 2 filhos no carrinho de bebê, colocou a sacola entre eles e foi andando até a Portland Pie Company para entregar a sacola para Adam.
Sinto pena da Harmony e também dos outros filhos deles, pois o que essas crianças devem ter visto é inacreditável. A sacola ficou alguns dias no congelador do trabalho do Adam antes de ele levá-la para casa. Ele levou a sacola para casa para colocar cal e ajudar na decomposição do corpo da Harmony. Kayla explicou que Adam despejou na banheira o conteúdo da sacola que continha o corpo de Harmony. Kayla disse que nesse momento, Harmony não era só ossos. Ela ainda tinha cabelo. Ela ainda tinha pele. Ainda dava para perceber que era a menininha. Adam colocou cerca de metade do saco de cal dentro da bolsa médica do CMC. Kayla contou que Adam teve problemas para colocar o corpo de Harmony no saco, pois ainda estava congelado. Kayla viu Adam jogando água quente do chuveiro no corpo de Harmony, tentando descongelá-lo para poder dobrá-lo e colocá-lo de volta no saco. Ele começou a apertar a carne de Harmony para tentar compactá-la ainda mais e tirar o gelo. Kayla disse que ajudou a cortar as roupas de Harmony do corpo dela para economizar espaço no saco também. Kayla descreve Adam empurrando e empurrando a carne dela até que ouviu um estrondo. Ela não sabe o que foi o estrondo, mas eu acho que ele quebrou alguns ossos. Adam também bateu o saco com força no chão do banheiro. Depois que o saco finalmente foi fechado, ele voltou para o freezer do apartamento novamente. Adam manteve o corpo de Harmony no freezer daquele apartamento até o início de março de 2020. A família ficou 2 noites em um hotel. Adam contou a Travis Beach que estava no O'Connell Lodge, em Manchester, New Hampshire, porque o DCYF não lhe dava sossego. Ele disse que precisava alugar um caminhão da U-Haul, mas não podia porque não tinha cartão de crédito ou débito em seu nome. Ele provavelmente tinha, mas não queria ser pego, então pediu ao amigo. Bonito, né? Adam convenceu Travis e Brittany, namorada de Travis, a ajudá-lo a alugar o caminhão da U-Haul. Adam levou a bolsa CMC com o corpo de Harmony dentro para o hotel e colocou-a no frigobar do quarto 216. Kayla contou que após alugar o caminhão da U-Haul, Adam saiu por volta da 1 da manhã. Adam disse a ela que estava saindo e que voltaria, mas não queria contar para onde estava indo caso algo assim acontecesse. O que ele quis dizer é que se Kayla falasse com a polícia como ocorreu. Adam já tinha contado para Travis, seu amigo, nesse momento, que tinha feito algo ruim e que tinha estragado tudo. Travis também disse que Adam contou para ele que só precisava se livrar de algumas coisas. Travis disse que eles podem ter ido para o oeste de Manchester e talvez para uma rua com a letra C. Não foi muito útil. Os registros mantidos na loja da U-Haul, onde a van foi alugada, foram analisados. E foi determinado que a van foi retirada às 5h49 do dia, 3 de março de 2020, e devolvida às 13h47 do dia seguinte. A van percorreu cerca de 133 milhas e registrou 3 violações de pedágio em Massachusetts, na Tobin Bridge, no dia 4 de março, às 4h44, 4h45 e 5h25 da manhã. A van da U-Haul que Adam usou foi, na verdade, vendida em um leilão em maio de 2021. No entanto, os investigadores conseguiram localizá-la e fizeram uma coleta de amostras para verificar a presença de sangue. E houve reações químicas que indicaram que havia sangue em alguns pontos da van. Ainda não se sabe se era compatível com o sangue de Harmony. Quando Adam voltou ao hotel, era cerca de 5 ou 6 da manhã. Kayla comentou que ele parecia exausto e, segundo relatos, ele disse, "Está feito." Kayla disse que depois disso, ela nunca mais viu a bolsa CMC. Os parentes de Harmony disseram depois que ouviram que Adam fazia ela ficar de castigo no canto por horas a fio, dava palmadas nela e fazia a menina de 5 anos limpar o vaso sanitário com a própria escova de dentes. Ele me disse, ele falou, se eu conseguir ficar com ela, você nunca mais vai vê-la de novo. E eu contei isso para o DCF. Eu disse para ele, sabe, eu falei, esse seria o maior erro que vocês poderiam cometer, porque ele odiava mulheres. Ele odiava mulheres. Ele odiava a mãe dele. A mãe dele o abandonou. Tipo, ele tinha um histórico terrível com mulheres. Ele é um agressor de mulheres. Eu sabia disso. Ele costumava bater em mim. Tipo, eu não queria que ele tivesse nenhum tipo de controle sobre a filha dele. Em outubro de 2022, Adam foi acusado de homicídio em 2º grau por causar imprudentemente a morte de Harmony Montgomery. As outras acusações contra ele são vilipêndio de cadáver e por remover, ocultar e destruir ilegalmente o corpo de Harmony. O julgamento dele será em novembro de 2023. Adam também foi considerado culpado de 6 acusações de porte ilegal de armas, em um caso ocorrido no início deste mês.
Isso já garante que ele fique ao menos 20 anos preso. Kayla inicialmente se declarou inocente, mas depois aceitou um acordo judicial em que concordou em testemunhar contra seu marido separado, Adam, em troca da redução de sua sentença ou da retirada de algumas acusações. Kayla Montgomery foi condenada por 2 acusações de perjúrio no início deste mês, por mentir para a polícia. Ela foi condenada a 1 ano e meio de prisão. Ela também concordou em cooperar com os promotores em relação ao caso de homicídio envolvendo Adam. Kayla definitivamente teve mais envolvimento nisso do que está deixando transparecer. Espero que ela seja acusada de mais crimes conforme surgirem mais detalhes desse caso, pois 2 acusações de perjúrio não são suficientes. Ela ajudou a cortar as roupas de Harmony. Ela sabia disso há anos e não disse ou fez nada. Ela até ajudou Adam a mover o corpo de Harmony por Manchester em alguns momentos. Ela também merece punição maior. O que você acha de Kayla Montgomery? Por um lado, ela vai ser a testemunha mais importante no julgamento de Adam, mas ela está no meio de tudo isso. Ela está no meio de tudo isso e afirma não saber onde estão os restos mortais de Harmony. O que você acha? Eu tive muita dificuldade com ela durante todo esse caso. Porque eu sou humana. Tipo, eu sou uma vítima de violência doméstica, especialmente, sabe, por parte dele. Então eu sei o que ela estava passando com ele. Eu sei, sabe? Ainda assim, isso não é nem de longe uma desculpa. Porque se tivesse que ser entre eu e uma criança, não importa se é uma criança desconhecida, um enteado, o filho do meu namorado, o filho da minha namorada, eu não me importo. Se tivesse que ser entre eu e uma criança, eu vou escolher a mim mesma. Então, o fato de que ela não moveu um dedo para ajudar, ela não fez nada e depois decidiu. Não só isso, mas você sabe, ela foi para a cama com ele e engravidou enquanto minha filha estava escondida em algum lugar nesta casa. Essa é uma parte que todo mundo parece ignorar, que ela teve um 3º filho 1 mês antes de serem presos em 2021. Ela teve uma filha, vai entender, né? Então, é como se eu pensasse em todas essas coisas. Tipo, as únicas pessoas que realmente pensam em tudo isso sou eu e minha família, sabe? Muita gente vê o que aparece nas redes sociais, ou na TV, ou sei lá, mas eu conheço esses detalhes, sabe? Então, isso aí é simplesmente nojento e doentio. Tipo, você viu ele matar uma criança e depois deitou com ele e teve outro bebê. E aí, sabe, o fato de que, sabe, ela basicamente não cumpriu pena nenhuma. Depois que ela ajudou. Não importa como as pessoas queiram colocar, ela ajudou. Devido às milhas percorridas por Adam na van da U-Haul e às infrações de pedágio, os investigadores estimaram por onde ele dirigiu. No entanto, era uma área muito grande. A Polícia Estadual de Massachusetts e a Polícia de Manchester estavam vasculhando a Rota 107 há poucos dias. Harmony ainda não foi encontrada. Os investigadores também foram ao apartamento da Rua Union e começaram a vasculhar os canos. Eles removeram algumas lajotas do chão e também levaram a geladeira. A polícia estava em Revere, Massachusetts, que fica ao norte de Boston, e eles também estavam fazendo buscas nos pântanos daquela região. Então, é realmente um conjunto terrível de fatos. A geladeira está sendo carregada no veículo da perícia e retirada de lá. E vou te dizer, Vini, todos nós da mídia ficamos chocados ao ver aquilo. Não só a pobre Harmony foi abusada em vida, como também foi abusada após a morte e tratada como se fosse lixo pelo próprio pai. Ela parecia uma menininha tão carinhosa e feliz, e apesar das circunstâncias terríveis, tantas pessoas teriam adorado adotar aquela garotinha. Mas Adam, sendo o homem que é, teve que descontar as frustrações de sua vida triste e destruída nessa criança. Uma criança pela qual ele foi à justiça para obter a guarda. Uma criança de quem ele postava fotos no Facebook e declarava seu amor. Se alguém aí estiver assistindo isso e... Sabe, souber onde está Taylor, qual mensagem você daria para essa pessoa? Por favor, traga Taylor para casa. Ele precisa da família dele, em casa seguro. Agora ele precisa da família dele porque está sentindo falta da família. Ele sente falta da mãe dele.
Ele precisa estar com pessoas que o amam e se importam com ele. Taylin Mosley nasceu em 21 de março de 2021 em São Petersburgo, Flórida, filho de sua mãe, Passion Jeffrey, e de seu pai, Thomas Mosley. Taylin era descrito como um garotinho doce, brincalhão e feliz. Seu apelido era Tay-Tay, e ele adorava sanduíches de manteiga de amendoim com geleia, Minions, carrinhos Hot Wheels e, mais do que tudo, sua mamãe. A mãe de Taylin, Passion Jeffrey, era uma mãe solteira de 20 anos que trabalhava em tempo integral em uma farmácia CVS local e era trabalhadora e se dedicava a dar uma vida melhor ao filho. Diziam que Passion era muito engraçada e adorava pregar peças nas pessoas. Outros diziam que era uma alegria estar perto dela. E em seu tempo livre, ela gostava de cozinhar e fazer alguns trabalhos de design de moda. Ela era natural de São Petersburgo, Flórida, e foi uma aluna com honras na Boca Chica High School e depois também na Northeast High, onde se formou em 2021. Agora, Passion engravidou de Taylor no penúltimo ano do ensino médio, mas continuou se esforçando e se formou junto com sua turma. A mãe solteira adorava o filho e queria passar o máximo de tempo possível com ele. Nos intervalos do trabalho, ela fazia chamadas de vídeo com Taylin, que ficava com a mãe ou a tia-avó. Taylin também adorava essas ligações com a mãe, como ficava claro ao pegar o celular de qualquer pessoa e fingir ligar para sua mãe, Passion. Mãe e filho haviam acabado de se mudar para um novo apartamento em fevereiro de 2023. Antes disso, eles estavam morando com a tia-avó de paixão, Theo Brickhouse Sales. O novo apartamento deles ficava no condomínio Lincoln Shores, na 4th Street North, em São Petersburgo. E mesmo que o pai de Taylin, Thomas, não morasse com Passion e Taylin, ele estava ficando lá nas últimas semanas. Um mês após a mudança, em 29 de março de 2023, familiares e amigos se reuniram no novo apartamento de Passion. Todos estavam lá para comemorar o 21º aniversário do pai de Taylin. Paixão tinha se esforçado muito para organizar essa festa, e parecia que todos estavam se divertindo. A festa de aniversário acabou terminando por volta das 17h15 e todos os convidados foram embora. Isso deixou apenas Taylin, Paixão e Tomás sozinhos no apartamento. Algumas horas depois, por volta das 8h30 daquela noite, uma vizinha disse que ouviu alguns barulhos vindos do apartamento de Paixão, mas não era nada alto ou incomum o suficiente para chamar as autoridades. Logo após o barulho ouvido pela vizinha, Tomás deixou o apartamento de Paixão e seguiu para a região do Lago Maggiore, ao sul do centro de São Petersburgo. Depois disso, Tomás foi para a casa da mãe dele, que também fica em São Petersburgo, a cerca de 15 a 20 minutos de onde Paixão mora. Tomás chegou na casa da mãe pouco após as 9 da noite. Ao chegar, ela notou que ele estava machucado. Os braços e as mãos do filho dela estavam cheios de cortes e lacerações. Devido à gravidade dos ferimentos, Tomás se internou no Hospital Santo Antônio. Na manhã de quinta-feira, 30 de março, quando Teodora, tia-avó de Paixão, não recebeu ligação da sobrinha, ficou preocupada. Sua sobrinha costumava ligar para ela todos os dias, várias vezes ao dia. Desta vez, quando Teodora tentou ligar para o celular dela, não obteve resposta. Isso não era nada parecido com o comportamento da sua sobrinha. Então, assim que Teodora saiu para o intervalo do almoço, ela entrou no carro e foi até o apartamento de Paixão. Ao chegar, ela notou vestígios de sangue na calçada que levava ao apartamento de Paixão e Taylin. Teodora bateu freneticamente várias vezes na porta da sobrinha, mas não teve resposta. Como estava sem a chave, Teodora ligou para a administração pedindo para entrar no apartamento de Paixão. A administração veio rapidamente e destrancou a porta para Teodora, e quando ela entrou no apartamento, a cena mais horrível a aguardava. Lá estava sua sobrinha, deitada no chão do banheiro, coberta de sangue. Ela tinha mais de 100 ferimentos de faca pelo corpo. No entanto, o pequeno Taylor não estava em lugar algum no apartamento e ninguém sabia onde ele estava. A polícia então emitiu um alerta Amber imediatamente. O público soube que a polícia achava que o menino de 2 anos estava em perigo grave. Autoridades usaram drones e helicóptero para ajudar nas buscas pelo menino. Eles trouxeram um cão farejador para tentar rastrear o cheiro de Taylin. Mergulhadores buscaram em lagos, rios e lagoas da região. Além disso, um caminhão-plataforma levou uma das caçambas do condomínio para ser examinada em busca de qualquer evidência. O carro de Paixão também foi revistado. Voluntários também se reuniram rapidamente para ajudar a procurar o garotinho.
Só queremos dizer que Tailin é um menininho lindo. E ele é muito carinhoso e atencioso. Ele é simplesmente muito doce. E ele sorri e ri para qualquer pessoa. E há alertas Amber por toda parte, em todo lugar. E vocês já viram eles. Tenho pessoas de todo o país me ligando por causa dos alertas Amber. Então eu estou pedindo a todos, se alguém, qualquer pessoa viu alguma coisa, por favor, fale. Como era sua filha? Fale sobre a personalidade dela. Ela é muito extrovertida, sempre fazendo os outros rirem. Sorriso, 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 sempre brincando. Tentando fazer rap? Rindo. Sempre tentando fazer rap. Assustando você quando menos espera, sempre me escondendo atrás. Vou te assustar sempre. Isso acontece desde que ela tinha uns 3, 4 anos. Ah, ela tinha 20 anos, sabe? Mas ela é uma menina carinhosa e amava aquele bebê. Aquele bebê ama ela. Eu me lembro quando o Tailin nasceu. Eu estava vindo de Seminole, sabe? Trabalhando. Ele olhou pra mim assim, eu disse, Tailin. Taylor Mosley. E ele disse, hã? Fechou os olhos. Ok. Glam, precisa ir sentar. Isso, e se ele me chamar? Por favor, Deus, por favor. Sim, TNTT. Ele foi considerado pessoa de interesse. Algo que você diria para ele? Por favor, não temos nada a dizer. Sua filha estava construindo uma vida para si mesma. E o que ela estava fazendo, como ela estava seguindo em frente e construindo uma vida para si mesma. Ela tinha acabado de se mudar. Estava trabalhando na CVS. Ela tinha acabado de se mudar para cá. Esse foi o primeiro mês que ela morou aqui. Estava muito feliz por ter um lugar melhor do que antes. Para uma jovem de 20 anos ia bem e queria mais da vida. E, sabe, eu simplesmente fiquei sem palavras. A polícia agora apontava Thomas Mosley, pai de Tailin, como pessoa de interesse na morte a facadas de Passion e no desaparecimento de Tailin. Isso porque a equipe médica constatou que os cortes nas mãos e braços de Thomas eram compatíveis com ferimentos causados pelo deslizamento da mão durante um ataque com faca. A busca policial por Tailin os levaria a Lake Majore, em Del Holmes Park. O amplo parque da cidade, com trilhas, pier de pesca e campo de golfe, fica ao sul do centro de São Petersburgo, a cerca de 1 milha da casa de Thomas Mosley. O motivo pelo qual a polícia foi até essa área procurar por Tailin foi porque um pescador ligou para eles e disse que tinha visto algo na boca de um jacaré que parecia ser o corpo de uma criança. Ao localizar o jacaré, a polícia precisou disparar um tiro e abater o animal. Assim, eles conseguiram recuperar o corpo de Tailin. Mesmo que seu corpo ainda estivesse intacto, Tailin já havia falecido. As autoridades acreditavam que Thomas havia jogado ou colocado seu filho no lago onde ele foi encontrado. Agora Thomas, ainda no hospital, não colaborava com a polícia e não informava nada sobre o ocorrido. Ao receber alta do hospital em 31 de março, Thomas foi levado à cadeia do condado de Pinellas e acusado de 2 acusações de homicídio em 1º grau. No momento de sua prisão, Thomas não estava estudando e não tinha emprego. No entanto, ele apresentava alguns sinais de doença mental, mas nunca foi diagnosticado com nenhum tipo de transtorno mental. Quando os detetives revistaram o apartamento de Passion, eles encontraram um frasco de produto de limpeza com uma digital ensanguentada que havia sido empurrado para debaixo da cama, como se alguém estivesse tentando escondê-lo. Essa digital mais tarde corresponderia à de Tomás. Além disso, uma pegada ensanguentada com o logo da Gucci foi encontrada ao lado do corpo de paixão. Foi confirmado que Tomás realmente estava usando um par de chinelos Gucci quando chegou à casa da mãe, na noite do dia 29. Quando a polícia analisou os registros do celular de paixão, viu que o telefone deixou o apartamento às 20h42 naquela noite. Logo depois, o celular deu sinal perto do Lago Majore, onde encontraram o corpo de Tailin. Quando foi realizada a autópsia no corpo de Tailin, ficou determinado que ele não morreu porque o jacaré o pegou, mas sim que o garotinho morreu afogado.
Tomás fez sua primeira aparição no tribunal por telefone e se declarou inocente das mortes de Tailine e Paixão. Agora, a promotoria tem tentado obter os registros médicos de Tomás da noite em que ele foi ao hospital após matar Tailine e Paixão. Relataram que ele fez uma cirurgia enquanto estava lá e foi colocado em internação psiquiátrica involuntária. A defesa alegava que esses registros médicos eram protegidos por direitos estaduais e federais à privacidade. Mas os registros médicos de Thomas Mosley em relação aos cortes nas mãos e nos braços, assim como seus exames de sangue, são relevantes para o caso. Isso dará ao Estado informações em sua investigação sobre como os ferimentos foram tratados, quão graves eram e se Thomas fez alguma declaração à equipe do hospital sobre como os ferimentos ocorreram. Em audiência preliminar, promotores mostraram imagens da câmera corporal da polícia. Mostra a mãe de Paixão conversando com um policial logo após encontrarem o corpo da filha. Ela disse que todos fumaram maconha na festa de aniversário de Tomás em 29 de março. No entanto, ela não percebeu nenhuma tensão entre o casal. Mas então, em outubro de 2023, um juiz decidiu que Tomás era inapto para ser julgado. Essa decisão foi tomada após a análise de 2 relatórios. Profissionais de saúde recomendaram que o melhor lugar para Tomás agora é um hospital psiquiátrico estadual. A família de Passion e Tailing estava no tribunal durante essa decisão. É provável que no futuro ele seja considerado apto para ser julgado, e na verdade ele tem outra audiência marcada para a próxima semana, no dia 22 de abril, para verificar se agora ele está apto para ser julgado e ajudar em sua própria defesa. E os promotores pretendem totalmente buscar a pena de morte contra Tomás, já que existem vários fatores agravantes nos assassinatos que o tornam elegível. As circunstâncias agravantes específicas incluem que uma das vítimas tinha menos de 12 anos de idade, e a vítima era particularmente vulnerável porque o réu tinha autoridade de guarda sobre a vítima. Infelizmente, o pequeno Tailing havia comemorado seu 2º aniversário com uma festa Hot Wheels poucos dias antes de ser assassinado. Criaram uma página no GoFundMe para arrecadar doações e ajudar a família de Passion e Taylor a pagar o funeral e apoiar a família. O objetivo inicial deles era de $30 mil, mas depois que surgiram custos inesperados com o funeral e o sepultamento, eles tiveram que aumentar a meta. A campanha recebeu quase $48 mil. Passion e Taylor moraram um tempo com a tia, Theo Brickhouse Sales, que os conheceu bem nesse período. Mãe e filho haviam acabado de se mudar e esperavam iniciar uma nova vida. Quero que as pessoas se lembrem deles como mãe e filho que se amavam profundamente. Tailing Mosley e Passion Jeffrey tinham um vínculo único entre mãe e filho. Você já imaginou que isso poderia acontecer? Eu disse para ele hoje de manhã que nunca, em 1 milhão de anos, quando essa semana começou, eu imaginaria isso. Imaginava que algo assim estivesse acontecendo. Era para Taylor estar com a gente no sábado. Agora, Theo Brickhouse Sales, a tia tataravó da criança, organiza o funeral dele. Simplesmente sem eles, e a vida vai ser difícil. Como acha que consegue fazer isso? Eu não sei, não faço ideia. Essa era a minha maior preocupação, como eles sofreram. Amém. E quando eu fechava os olhos à noite, tudo o que eu via era o sofrimento dos dois. A família de Tailing tenta seguir em frente e agradece o carinho de desconhecidos. Eu sinto que a comunidade nos abraçou e é uma sensação maravilhosa. A questão era que, devido à lei do estado da Flórida, a família enlutada de Tailing teve que procurar Thomas para obter sua permissão para que o médico legista liberasse o corpo de Tailing para o funeral. Isso porque, quando uma pessoa morre na Flórida, seu parente mais próximo tem controle sobre o que acontece com seu corpo. E Thomas, simplesmente, era o parente mais próximo dele. O médico legista foi à prisão e obteve permissão de Thomas para liberar o corpo de Tailing à família. Durante a conversa que o médico legista teve com Thomas enquanto estava lá, Thomas disse a ele: "Eu não tenho filho." "Bem, não mais porque você o matou." Idiota. Agora que o corpo de Tailing foi liberado para a família em 7 de abril de 2023, tanto familiares quanto amigos de Passion Jeffrey e seu filho Tailing se reuniram na primeira igreja batista de São Petersburgo para se despedirem. Vários entes queridos vestiram camisetas rosa e azul com a foto da mãe e do filho em homenagem a eles. Passion estava deitada em um caixão cor creme, e seu filho Tailing estava em um pequeno caixão azul separado, decorado com o tema Toy Story.
A mãe e o filho foram enterrados lado a lado no Woodlawn Memory Gardens, em São Petersburgo. E um memorial no Dell Holmes Park, em São Petersburgo, também foi dedicado ao pequeno Taylin Mosley, de 2 anos, no sábado, 1º de abril de 2023. Ele enganou todos em sua vida com facilidade. E ele traiu todos nós com suas ações. Ele trabalhou para Rollboy por mais de 25 anos até agora. Ele pode parecer arrependido, ele pode implorar por liberdade, ele pode afirmar que mudou. Por favor, não seja ingênua. Ele é um monstro. Realmente acredito que ele mataria alguém se tivesse chance. Maddox Mary Lawrence nasceu em 24 de abril de 2014 em Syracuse, Nova York, filha de sua mãe, Morgan Lawrence, e de seu pai, Ryan Lawrence. Maddox era filha única, feliz e cheia de energia. Diziam também que ela tinha a melhor risada e estava sempre cheia de risadinhas. Ryan e Morgan, pais de Maddox, se conheceram trabalhando em uma loja de chá no Shopping Destiny, em Syracuse. E, ao mesmo tempo, Morgan também trabalhava em 2 lojas de roupas, sendo uma delas a Francesca's. O casal era inseparável e se apaixonou rapidamente, e não demorou muito para que, durante o namoro, Morgan engravidasse de Maddox. E logo depois, Ryan e Morgan se casaram. A família morava em uma casa alugada na altura do número 1000 da Valley Drive, em Syracuse. E devido às finanças apertadas, eles tinham apenas um carro para dividir entre os dois. Quando Maddox nasceu em 2014, o casal ficou nas nuvens. Eles estavam radiantes como pais de primeira viagem e Maddox era uma criança feliz e saudável. Pouco antes do primeiro aniversário de Maddox, seus pais notaram que seus olhos castanhos escuros estavam ficando ainda mais escuros. Preocupados e achando isso bastante incomum, eles a levaram ao médico. Lá, infelizmente, Maddox foi diagnosticada com câncer de retina. Na verdade, é uma forma rara de câncer ocular chamada retinoblastoma. Após o diagnóstico, por meses, Ryan e Morgan levaram a filha ao Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, onde ela fez longas sessões de quimioterapia direcionada diretamente ao tumor. Esses tratamentos podiam durar até 6 horas cada vez. Agora, além de o casal não estar ganhando muito dinheiro, eles também estavam tirando folga do trabalho e pagando pelos caros tratamentos de câncer de Maddox. Então, além do estresse de ver sua filhinha com câncer, os problemas financeiros trouxeram ainda mais peso para os ombros dos dois. Para tentar aliviar a situação, os pais de Maddox acabaram criando uma vaquinha no GoFundMe para ajudar a pagar as contas médicas dela, e conseguiram arrecadar mais de $9.000. Em 20 de fevereiro de 2016, Morgan estava escalada para trabalhar em seu emprego na Francesca's, no shopping. Como eles só tinham um carro, Ryan e Maddox deixaram Morgana no trabalho por volta das 16 horas. Eles deveriam voltar mais tarde, por volta das 22h para buscá-la quando o turno terminasse. No entanto, isso nunca aconteceu. Antes do fim do turno, Morgana recebeu mensagem de Ryan avisando que deixou o carro no estacionamento com as chaves e que ela podia ir para casa sozinha. Confusa, Morgana foi até o carro. E lá, ela percebeu que seu marido, Ryan, também deixou uma mensagem de vídeo para ela. E nela, ele indicava que poderia machucar a si mesmo e a filhinha deles. Morgana entrou em pânico e ligou para o 911. Ela relatou a situação e na manhã seguinte, 21 de fevereiro, foram emitidos um alerta de pessoa desaparecida e também um alerta Amber. O alerta Amber também descreveu Ryan como emocionalmente instável e disse que ele tinha um histórico de doença mental. A polícia de Syracuse já havia sido acionada diversas vezes para lidar com Ryan no ano anterior ao assassinato de Maddox. Os detalhes desses encontros alertaram a polícia estadual sobre a possível doença mental dele. Ryan foi diagnosticado com transtorno bipolar e de personalidade antissocial. A polícia passou a vasculhar o porto interno de Syracuse e também Baldwinville, onde Ryan cresceu. Pouco se sabia sobre onde Ryan e Maddox poderiam estar ou qual era o meio de transporte deles. Então, pelos próximos dias, placas nas rodovias e televisores exibiram o alerta Amber procurando por Maddox. A polícia buscava o pai e a filha por todos os lados, sem deixar nada por verificar.
Helicópteros estavam vasculhando o rio Seneca e a rodovia 690, enquanto outros policiais procuravam na Whiskey Hollow Road, que é uma estrada sazonal na cidade de Memphis e também próxima ao Tri-County Mall. Durante tudo isso, a mãe da criança, Morgan, fez um apelo transmitido publicamente ao seu marido, Ryan, dizendo: "Se você estiver ouvindo, por favor, só traga Maddox para casa." Maddox, eu te amo, Pete. Ryan, por favor, liga. Só queremos saber que vocês dois estão seguros. Toda a família te ama, toda a família quer vocês dois em casa. E a gente só quer saber que vocês estão bem. E adoraríamos ver vocês dois o quanto antes. Obrigada. Um momento, vou responder perguntas se tiverem. Então, 2 dias depois de terem desaparecido originalmente em 22 de fevereiro, as autoridades receberam um telefonema dizendo que Ryan havia sido visto em uma loja chamada Thrifty Shopper, na Downer Street, em Baldwinsville, Nova York. Uma ex-funcionária que estava na loja naquele momento viu Ryan, e a princípio achou que ele era apenas um homem sem teto. Ele estava com um cheiro forte de lenha e parecia estar com pressa. O que chamou a atenção dela para ele. Mas quando a ex-funcionária olhou um pouco mais de perto, percebeu que reconhecia aquele homem. Isso apesar da longa peruca preta que ele usava, além do gorro, dos óculos escuros e do lenço. A ex-funcionária reconheceu Ryan como sendo a pessoa do alerta de desaparecimento que a polícia havia emitido. Então, ela entrou em contato com as autoridades. Assim que souberam, a polícia foi ao local onde Ryan fora visto e o encontrou caminhando por uma rua próxima. Quando tentaram abordar Ryan, ele disse que só ia ao refeitório comunitário próximo. No entanto, ele foi detido naquele momento e levado para a delegacia. Sem que a polícia soubesse, Maddox já estava morto havia cerca de 2 dias. Quando as autoridades detiveram Ryan, ao perguntarem seu nome, ele deu o nome falso de Roll Rivers. Ele também forneceu uma data de nascimento falsa. A polícia confrontou Ryan pelo fato de que seu nome e data de nascimento não batiam, e então um dos policiais se aproximou e tirou a peruca da cabeça de Ryan. Nesse momento, Ryan apenas disse: "Vocês me pegaram." Quando o policial perguntou a Ryan onde Maddox estava, ele respondeu de forma perturbadora: "Ela está em um lugar melhor", e só disse isso. Ao ser preso, Ryan carregava uma mochila com um livro chamado 100 Habilidades Mortais, é descrito em resenha como um guia prático de sobrevivência, escrito por um ex-SEAL da Marinha aposentado. Adaptado para civis a partir de operações reais das forças especiais para despistar perseguidores, evitar a captura e sobreviver a qualquer situação perigosa. Ryan também tinha uma chave de algema e um fogareiro de camping. E além de mentir sobre o nome dele, Ryan também mentiu para a polícia e disse que tinha entregado sua filha Maddox para um casal chamado Chris e Tyler. Ele disse que conheceu o casal na cooperativa de alimentos naturais de Syracuse. E ele manteve essa história por horas, embora os detalhes começassem a mudar. Tyler logo virou Taylor, e Ryan também disse à polícia que eles tinham levado sua filha para a Bolívia, ou México, ou algum outro lugar. Ele nem conseguia manter essa história coerente. Os detetives da polícia de Syracuse interrogaram Ryan a noite toda, e só no começo da manhã seguinte, Ryan finalmente concordou em levá-los aos lugares onde ele tinha ido no dia em que Maddox desapareceu. Mais tarde, naquela manhã, ao mostrar ao policial os locais por onde passou, Ryan fez uma confissão no banco de trás da viatura. Ele falou ao policial: "Você não vai me olhar igual depois que eu contar o que fiz com o corpo dela." E quando Ryan voltou para a delegacia, ele fez uma confissão de 40 minutos, e depois assinou um depoimento policial com sua confissão. Após Ryan informar aos policiais onde estava o corpo de Maddox, eles iniciaram buscas no porto interno de Syracuse, uma enseada no fim do lago Onondaga. Poucas horas depois, mergulhadores da Polícia Estadual encontraram um corpo submerso próximo ao Creek Walk, trilha de ciclismo e caminhada. Era o corpo de Maddox Lawrence, de 22 meses, que foi retirado da água por volta do meio-dia do dia 23 de fevereiro. Ryan foi acusada de homicídio em 2º grau naquela tarde. As acusações foram agravadas para homicídio em 1º grau e sequestro um mês depois. Em 23 de março, ele se declarou inocente e ficou preso sem fiança.
Descobriu-se que Maddox havia sido morta pouco tempo depois que ela e seu pai deixaram Morgan no trabalho naquele dia. Depois que eles a deixaram, Ryan então dirigiu com Maddox pela Interestadual 81 em direção a Tinker Falls. É uma cachoeira isolada que é popular nos meses mais quentes. Também há um parque ao redor, onde Ryan costumava levar Maddox. Assim que chegaram ao parque, Ryan pegou um taco de beisebol de madeira e bateu na cabeça de Maddox até ela morrer. Ele disse aos detetives que, antes de matar a filha, orou: Deus, se não devo matá-la, faça com que tropece. Depois de matá-la, Ryan queimou o corpo de Maddox em uma fogueira por 3 horas e depois tirou o corpo e o colocou em seu carro. Depois, ele dirigiu até o riacho onde ela seria encontrada. Lá, ele amarrou o corpo dela a um bloco de concreto e o jogou na água. O plano de Ryan era fazer todos pensarem que Maddox simplesmente tinha fugido. Ele matou a filha e depois iria fugir para longe para poder se matar, segundo ele. E o motivo de ele estar com todo o equipamento de sobrevivência quando a polícia o encontrou era porque, segundo ele, precisava chegar ao rio Ohio antes de se matar. Ele esperava que, se conseguisse chegar lá, seu corpo pudesse ser levado até o Caribe. Foi lá que as cinzas da mãe dele foram jogadas em 2008. Ainda assim, é improvável que um corpo adulto inteiro, vá descer todo o rio Ohio até o Caribe sem que ninguém o veja. Então, ou é mentira ou um plano terrível. A mãe de Ryan, Mary Lawrence, morreu de câncer nos rins em 2008. E, ironicamente, Mary tinha sido diretora do programa de apoio às vítimas na promotoria do condado de Onondaga. E ela ocupou esse cargo por 10 anos depois que seu irmão foi assassinado em 1990. Então, a explicação de Ryan para matar Maddox variou, mas uma das explicações que ele deu foi que ele não queria que ela crescesse sem um pai. E naquele momento, ele já tinha decidido que iria se matar. Ele disse que, a princípio, pensou em simplesmente fugir com ela e deixá-la viver. Mas então ele disse que percebeu que não queria que a filha crescesse sem mãe. Foi aí que ele decidiu matá-la. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Antes de matar a filha, Ryan até tentou construir seu próprio caiaque com papelão e filme plástico. No entanto, por algum motivo, ele achou que não era seguro navegar e abandonou o plano. Ryan também contou depois a uma psiquiatra que o motivo de ter queimado o corpo da filha foi porque achou que isso aumentaria suas chances de não ser pego. E se ele fosse para a prisão, sabia que não conseguiria se matar da maneira que queria. Após o assassinato, Ryan deixou o carro da família no Shopping Destiny, Estados Unidos, para que Morgan dirigisse de volta para casa. Ele também deixou um vídeo dizendo: Morgan, eu te amo, mas não posso continuar. Quero que você tenha a vida que merece. Em seguida, ele disse a ela que tinha levado Maddox com ele, mas não falou nada sobre o fato de que já havia matado sua filha naquele momento. E depois de deixar o carro no estacionamento, Ryan foi andando até Baldwinsville, onde ele esperava encontrar um barco. Ryan afirmou que, no final, planejava cometer suicídio ou simplesmente morrer de fome ou de infecção. Mas eu duvido muito disso. Parece que ele só queria fugir de barco e se safar do assassinato. O estranho é que Ryan sempre parecia ser um pai amoroso. Quando entregava doces pela manhã no café onde ele e Morgan trabalhavam, nunca deixava Maddox no carro. Mesmo que fosse só uma entrega rápida, ele sempre a tirava do carro e a levava com ele. O pai realmente fez tudo o que pôde para garantir que sua filha estivesse feliz e segura. Isso foi assim até o dia 20 de fevereiro. Pouco tempo depois que Ryan foi preso, sua equipe de defesa alegou que a confissão que seu cliente deu às autoridades após a prisão não havia sido obtida legalmente. Em audiência para decidir se a confissão de Ryan seria usada como prova, ele afirmou que quis parar de falar com a polícia horas após o início do interrogatório, mas eles continuaram pressionando. Porém, a detetive que interrogou Ryan afirmou o oposto. Ele disse que Ryan esteve ativamente envolvido na conversa o tempo todo e que foi ele quem se dispôs a levar a polícia até onde estava o corpo de Maddox. No fim, isso não faria diferença, pois Ryan aceitaria o acordo judicial já aprovado pela família de Maddox. E em 15 de setembro de 2016, Ryan se declarou culpado de homicídio em primeiro grau. Ele foi então condenado a 25 anos à prisão perpétua. Durante a audiência de sentença, Ryan admitiu ter espancado até a morte sua filha de 1 ano, chorando enquanto falava.
A advogada de Ryan disse que seu cliente estava simplesmente devastado pelo que havia feito e, neste momento, faria qualquer coisa para voltar atrás. Foi levantada a hipótese de que Ryan, na verdade, estava com ciúmes por causa de toda a atenção que Maddox estava recebendo devido ao diagnóstico de câncer, em comparação com a atenção que ele não estava recebendo, embora essa teoria nunca tenha sido confirmada por Ryan ou por sua equipe de defesa. Ryan também diria mais tarde que, na época do assassinato de sua filha, ele estava sofrendo de um transtorno psicótico que havia sido desencadeado por uma série de problemas que ele achava que não conseguiria resolver. Ele trabalhava como frentista em um emprego sem futuro, com a carteira suspensa e uma multa de $1.000 que não podia pagar. O carro dele também estava sem inspeção. O casamento dele estava desmoronando. E 8 anos depois, ele ainda estava sofrendo muito com a morte da mãe dele. Um dia antes de Ryan assassinar Maddox, ele a levou ao mesmo lugar, já planejando matá-la ali. Porém, ele decidiu que não conseguiria. Mas ele voltou no dia seguinte, então teve muito tempo para pensar e decidir, sabe? Talvez eu não devesse fazer isso. Mas ele fez isso mesmo assim. Então houve clara premeditação. Uma psiquiatra que havia sido contratada pela defesa descobriu que Ryan estava sofrendo de um distúrbio emocional extremo na época do assassinato. Ele apresentava sintomas de doença mental não psicótica. A psiquiatra também disse que Ryan lhe contou que sua mãe falecida foi quem falou com ele e disse para deixá-la cuidar de Maddox. E foi por isso que ele a matou. Mas a família de Ryan não acredita nem por um segundo que ele tenha ouvido vozes. Além disso, Ryan também contou a esse psiquiatra que foi um usuário pesado de drogas dos 16 aos 20 anos. Ele usou LSD, cocaína, cogumelos, maconha, cetamina e êxtase. Ele afirmou que não usou drogas na semana anterior ao assassinato da filha. Além de tudo isso, Ryan também contou ao psiquiatra que já havia roubado em todos os empregos que teve e que foi pego por pelo menos um dos empregadores e demitido. As famílias de Ryan Lawrence e Morgan Lawrence fizeram declarações no tribunal, explicando o quanto estavam e ainda estão machucadas por causa das ações de Ryan. A primeira a falar foi a tia de Maddox, e depois o tio. O tio dela, Richard Lawrence, irmão de Ryan, disse que o irmão que ele conhecia está morto agora. Ele então disse: Maddox é a vítima, e você, meu irmão, é o culpado. Você é um estranho e também um assassino. E ao invés de apoiar um assassino, como eu já vi tantos familiares fazerem ao contar essas histórias, Rich apoiou Morgan em cada passo, enquanto eles buscavam justiça por Maddox. Rich Lawrence também dizia que seu irmão Ryan não tinha rumo, era egoísta, preguiçoso, nunca assumia responsabilidade direito e também nunca respeitava a autoridade. Mas, segundo ele, era geralmente uma pessoa de bom coração. Aparentemente, isso é a única coisa boa que se pode dizer sobre ele. E mais tarde, durante a sentença de Ryan, os pais de Morgan Lawrence, avós de Maddox, subiram à tribuna para falar sobre o quanto perder a neta os afetou. O avô de coração partido falou sobre todas as conquistas que agora ele vai perder. Sobre a vida da neta Maddox, ele disse: vou perder o momento em que ela iria para a pré-escola. Não poderei fotografá-la nos degraus do ônibus escolar no primeiro dia de jardim de infância. Não vou ouvi-la recitar o alfabeto ou contar até 100. Então Morgan, a mãe de Maddox, passou a falar diretamente com seu ex-marido Ryan. Tudo bem. As ações completamente irracionais dele me deixaram sem respostas ou encerramento. Ryan não só tirou minha filha de mim, como também me abandonou, me deixando com sentimentos de extrema solidão e tristeza. Essa situação também me faz questionar meu próprio julgamento sobre as intenções e o caráter das outras pessoas. Trazer minha filha para casa foi a experiência mais angustiante que já vivi. Saber que ela morreu nas mãos de um homem que já amei um dia e a quem confiava nossas vidas me abala profundamente. Por causa do que Ryan fez, nunca mais poderei ter certeza de que conheço alguém pelo que essa pessoa realmente é. As ações de Dry e Lawrence também afetaram a vida de outras pessoas.
Maddox era amada por todos que a conheciam. Ela era forte e inspiradora. Ela faz muita falta para todos que a conheceram. Quem era próximo dela, como nossa família, sente muito sua falta e está de coração partido. Quero que ela seja lembrada por quem foi e que me lembrem como a mãe e esposa amorosa que realmente fui. Como resultado das ações de Ryan, preciso que ele passe o resto da vida dele na prisão. Eu temo pela minha segurança e temo pela segurança de todas as meninas dele quando ele voltar para a comunidade. Ele enganou todo mundo na vida dele com facilidade. E ele traiu todos nós com as ações dele. Ele é carismático e convincente quando quer manipular uma situação a favor dele. Antes de poder pedir liberdade condicional, em mais de 25 anos ele pode parecer arrependido, implorar para ser solto e dizer que mudou. Ele está em casa, veja só. Ele é um monstro. E eu realmente acredito que ele mataria alguém se tivesse a chance. Não dê essa chance a ele. Esta é a coisa mais horrível que já suportei na minha vida. Mas quero que saiba que você não vai me derrubar. Eu vou superar isso e honrar minha filha na minha vida familiar. Você tirou de Maddox sua única chance de viver. Por isso você não merece outra chance na vida. Ryan também teve a chance de falar antes de receber sua sentença. Ele assumiu a culpa e disse ao tribunal o quanto amava a filha. É incrivelmente difícil falar sobre isso por muitos motivos, e ainda mais difícil encontrar palavras para explicar um crime tão horrível. É de todo o meu coração que transmito meu mais sincero pedido de desculpas a todos por ter tirado Maddox de sua família e de todos que a amavam. Também me arrependo muito de ter negado a Maddox a chance de viver. Não posso esperar o seu perdão, mas digo agora que a tristeza que sinto pelo que fiz é total e vem das profundezas do meu ser. Essa tristeza que sinto não tem nada a ver com estar na prisão, mas tem a ver com a dor, com a perda de Maddox. Eu sinto tanta falta dela. Max é a coisa mais linda que eu já vi e a melhor coisa que já me aconteceu. Eu sempre dizia isso para ela e para todos. Era incrível tê-la comigo em todos os lugares, inclusive quando a levava ao trabalho. Quando nossa bebê foi diagnosticada com câncer, ficamos em choque, mas tínhamos esperança de que os médicos em Nova York a curariam, como fizeram. Mesmo depois de incontáveis noites no hospital e tentativas frustradas de acalmar um bebê que não conseguia entender porque não podia comer por horas antes de procedimentos invasivos, a ameaça do câncer dela voltar era muito real. Organizamos nossos horários para que sempre um de nós estivesse com a bebê, mas quase não tínhamos tempo juntos e nem dinheiro para babá ou outras coisas. Ainda assim, cuidamos dela e a alimentamos melhor do que a nós mesmas e a amamos muito mais do que qualquer outra coisa que já conhecemos. Não posso justificar minhas ações nem culpar ninguém além de mim. Não há explicação para um crime tão horrendo e arrependimento é simples demais para o que sinto. Nunca senti emoções tão intensas por nada quanto meu amor crescente e incondicional por Maddox. E agora sou totalmente dominada por tristeza e angústia pelo que fiz. Nunca tive ciúmes da minha filha. Todos sabem que amo Maddox e só queria mais para ela. Maddox sempre foi minha prioridade e desde que entrou na minha vida, permanece no centro dos meus pensamentos e ações. Nunca vou superar essa perda, mas passarei a vida tentando entender como passei por um estado tão sombrio e irracional. Ela era meu propósito e fazê-la feliz, meu dever. Esses sentimentos de amor demonstrados, no entanto, traziam sentimentos igualmente fortes de medo e incerteza quando se tratava da minha responsabilidade pela felicidade dela.
Embora não culpe ninguém pelos meus atos enquanto aumentavam as pressões para salvar e dar a ela uma vida perfeita, eu também enfrentava diariamente fortes emoções negativas, vendo a dor e tristeza nas interações entre minha esposa e minha filha. Mesmo assim, nenhuma razão ou diagnóstico psicológico me parecia plausível para justificar esse ato contra minha natureza, tirando o que mais amo. Na Páscoa, meu pai chorando me perguntou o que eu estava pensando. Desesperada, dei a única resposta que pude. Eu não sei. Apesar das pressões terem me levado a esse ato impensável, ainda não entendo o que fiz. Não existe motivo válido para nossa filha Maddox morrer. Não passa um segundo sem que eu deseje poder desfazer o que fiz, e que Maddox ainda estivesse viva. Eu rezo o tempo todo para que ela esteja em um lugar melhor e que Deus e minha mãe estejam cuidando dela. Para Morgan e todos que a amavam, espero que com minha declaração e aceitação da responsabilidade, vocês possam encontrar pelo menos um pouco de paz diante da dor que causei. Este foi e é, sem dúvida, o pior ato que eu vou cometer na vida. Reconheço que ninguém além de mim pode ser culpado por essa atrocidade e sempre serei traumatizada por saber que sou responsável por ações tão incompreensíveis. Embora eu aceite essa punição, nada pode ser pior. Nada é pior que meu desespero pela perda de Maddox, e lamento não ser a única a sentir isso. Eu amo minha filha de todo o meu coração. A única coisa que pode se igualar ao meu amor e à minha perda com ela agora é a dor terrível e o remorso que sinto por ter cometido um crime tão terrivelmente horrível. Sinto muito. Sei que nunca poderei me desculpar o bastante. E o juiz diria para Ryan: não existe um termo para um pai que perde um filho. É assim de tão horrível. Eu digo isso a você para descrever a todos, de alguma forma, o alcance, a extensão e o resultado devastador dos seus atos cruéis, egoístas e horríveis ao tirar a vida de Maddox. Você não tinha esse direito. Você não tinha o direito de decidir quando ela deveria morrer. E o que você não matou foi o amor no coração de tantos parentes e amigos. Esse amor nos corações deles viverá para sempre. Ryan Lawrence está preso na penitenciária Sing Song, uma prisão de segurança máxima a cerca de 50 quilômetros ao norte de Nova York. No dia em que encontraram o corpo de Maddox, pessoas começaram a colocar flores, bichos de pelúcia e velas na trilha do riacho como memorial à menina. As lembranças foram deixadas sob a fita de isolamento que separava a trilha do local onde o corpo da menina foi retirado da água. E um memorial também apareceu em frente à casa de Maddox, na altura do número 1000 da Valley Drive, em Syracuse. Um sentimento de profunda tristeza tomou conta do bairro. Aqueles que ouviram a notícia devastadora começaram a deixar balões e velas, e um desenho deixado na casa dizia: "Descanse em paz, bebê Maddox." Depois foi realizado um funeral privado para Maddox Lawrence. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Maddox hoje. Isso simplesmente não faz sentido para mim. Ryan lutou durante meses para manter a filha viva. E então, de repente, ele simplesmente decidiu matá-la. Eu não entendo o porquê. E nenhuma das desculpas dele parece fazer sentido. Mas será que existe mesmo algum motivo para matar uma criança inocente que faça sentido? Se curte True Crime e quer ouvir de mim, não esqueça. Clique no botão de inscrição abaixo e ative as notificações para saber quando posto novos vídeos, de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Essas meninas de 5 e 8 anos e 9 anos de idade, essas irmãs foram dadas como desaparecidas na sexta-feira após uma visita programada com o pai delas. Travis Decker, de 32 anos de Wenatchee, agora está foragido e é procurado por 3 acusações de assassinato pela morte de suas 3 filhas.
Peyton, de 9 anos, Evelyn, de 8 anos, e Olivia Decker, de 5 anos, nasceram em Washington, filhas de Whitney e Travis Decker. As irmãs estudavam na Lincoln Elementary School, no distrito escolar de Wenatchee, onde Peyton estava na 3ª série, Evelyn na 2ª série e Olivia no jardim de infância. A mais velha, Peyton, era considerada atlética e gentil com os outros. Ela era uma líder e sempre torcia mais do que ninguém pelos colegas do time. Evelyn era descrita como cheia de energia, adorava dançar e também era uma protetora feroz de sua irmãzinha. Diziam que a mais nova das 3, Olivia, estava sempre com um sorriso no rosto e era uma amiga muito carinhosa com os outros. O pai das meninas, Travis, serviu no Exército dos Estados Unidos de 2013 a 2021 como soldado de infantaria e, durante esse tempo, foi enviado para o exterior, para o Afeganistão. Ele treinou como paraquedista das tropas aerotransportadas e obteve a insígnia de Ranger de Elite, demonstrando habilidades avançadas de evasão e sobrevivência em ambiente selvagem. Travis também enfrenta uma acusação disciplinar da Guarda Nacional por faltar aos treinamentos mensais. Em novembro de 2022, após 7 anos de casamento, a esposa de Travis, Whitney, entrou com o pedido de divórcio, embora ele já tivesse saído da casa da família no mês anterior. Travis ficou um tempo no quartel da Guarda Nacional de Wenatchee antes de se mudar para seu apartamento meses depois. Quando o contrato de aluguel terminou, Travis comprou um trailer e mudou-se para Idaho, mas logo o trailer foi retomado. Quando Travis e Whitney se separaram, criaram um plano parental para compartilhar a guarda das meninas. Por um tempo, tudo parecia bem, não houve relatos de problemas ou reclamações sobre maus tratos às meninas. Assim que o divórcio do casal foi finalizado em março de 2023, Travis recebeu a guarda das meninas em fins de semana alternados. Mas no ano seguinte, Whitney começou a se preocupar com seu ex-marido. Segundo ela, Travis agora estava sem teto e estava se tornando cada vez mais instável. Isso fez com que a mãe temesse pelo bem-estar emocional da filha. Então, em setembro de 2024, ela entrou com um pedido no tribunal para modificar o acordo de custódia. Em seu pedido, Whitney listou vários incidentes que haviam acontecido no passado. De acordo com ela, em agosto de 2023, Travis recusou-se a fazer as visitas de fim de semana regularmente agendadas com suas filhas. Nessa época, as meninas diziam que frequentemente sentiam que pisavam em ovos com ele. Em dezembro de 2023, Olivia fazia chamadas de vídeo para a mãe enquanto estava com o pai. A garotinha estava chorando descontroladamente, claramente angustiada, mas Travis não estava em lugar nenhum. Quando sua irmã Peyton foi procurar Travis, que estava do lado de fora passeando com os cachorros, ele disse para Whitney que Peyton e Olivia tinham ficado na academia do Armory sem supervisão. Olivia brincava no máquina de puxada deitada quando esmagou os dedos. Enquanto ele falava, tanto Olivia quanto Peyton ainda estavam chorando muito, mas Travis não fazia nada para consolá-las. Então, em julho de 2024, o pai chegou à casa de Whitney horas atrasado depois de pegar carona até lá e pediu a ela se poderia ficar em seu porão. Houve outra ocasião em que ele entrou na casa dela sem ser convidado e começou a gritar com seus filhos. Mas o principal motivo que fez Whitney pedir que Travis não ficasse mais com as filhas durante a noite foi quando ela descobriu como eles estavam dormindo. Durante o tempo em que Travis estava ficando na armaria, ele realmente informou a Whitney que estava morando em seu trailer e era lá que as meninas ficavam. Mas a mãe descobriu depois que Peyton, Evelyn e Olivia, na verdade, estavam dormindo em colchões na armaria, cercadas por dezenas de homens desconhecidos. Mesmo que o comportamento dele preocupasse muito a Whitney e ela soubesse que Travis precisava mudar pelo bem da filha, ela também acreditava que ele amava muito as meninas e não queria afastá-lo delas. No entanto, além de pedir que as visitas dele não fossem mais durante a noite, ela também solicitou que, a partir de agora, fossem supervisionadas. Whitney afirmou no processo: "Não quero afastar Travis das meninas. Pelo contrário, me esforcei muito para facilitar essa relação. Não posso deixar nossas meninas em um local que serve como abrigo para sem-teto, às vezes sem supervisão, com dezenas de homens estranhos, ou ficando em uma barraca ou morando em um caminhão com ele. Em temperaturas extremas ou áreas desconhecidas, a segurança delas fica em risco." Whitney afirmou que seu ex-marido tinha transtorno de personalidade borderline, mas não acreditava que ele tomasse medicação na época.
E ele também era narcisista, sendo esses os motivos pelos quais ela havia pedido o divórcio dele em primeiro lugar. Diziam que Travis também estava lidando com TPT. Whitney disse que nunca houve violência doméstica entre eles, apesar de Travis ser às vezes bastante controlador. Ela disse que Peyton, Evelyn e Olivia eram crianças inteligentes e felizes, bem ajustadas. Isso com exceção dos momentos em que Travis as trazia de volta após as visitas. De acordo com ela, as meninas começavam a gritar e chorar quando eram deixadas, ou às vezes até mesmo depois de falarem com Travis ao telefone. Após o pedido de custódia de Whitney ao tribunal, os direitos de visitação de Travis foram revisados para permitir apenas visitas diurnas. Porém, as visitas não seriam supervisionadas como Whitney queria. Travis, no entanto, teve que passar por avaliação psicológica por problemas de controle da raiva e violência doméstica. Ele também deveria fazer terapia, mas não fez nenhuma das duas coisas. Depois, ele simplesmente se recusou a assinar o acordo de custódia. Então, a partir de maio de 2025, Travis podia ver seus filhos em fins de semana alternados, às sextas, sábados e domingos, mas nunca durante a noite. E essas visitas precisavam acontecer no Vale de Wenatchee. Na tarde de sexta-feira, 30 de maio de 2025, Peyton, Evelyn e Olivia foram para uma visita agendada com o pai delas. Era para ser apenas por 3 horas, mas quando esse tempo passou e Travis não apareceu, Whitney começou a ficar preocupada. Já eram 8 horas e o pai não deveria ficar com as filhas durante a noite. Então, às 20h45, Whitney entrou em contato com a polícia e disse que seu ex ainda não havia devolvido as filhas, como exigido pelo acordo de custódia. Ela também disse que a relação ficou hostil entre eles recentemente, por causa da falta de moradia de Travis. Porém, ele nunca havia feito isso antes. As meninas tinham um bom relacionamento com o pai e pareciam gostar de passar tempo com ele. Quando a mãe entregou as filhas ao Travis mais cedo, por volta das 17h daquele dia, ela disse que não havia nenhum problema. No entanto, ele estava um pouco mais quieto do que o normal. Ela achou que isso era só porque ele estava mais estressado ultimamente. Além de não ter moradia estável, Travis ainda enfrentava uma multa de trânsito pendente que pesava em suas finanças. Além disso, o salário dele tinha sido descontado para a pensão alimentícia e ele recentemente vinha falando sobre se desfazer do cachorro dele, o cachorro que era muito importante para ele. No dia seguinte ao relato de desaparecimento feito pela mãe deles, no sábado, 31 de maio, a polícia emitiu um alerta pedindo ajuda do público para localizar Travis, Peyton, Evelyn e Olivia. Apesar de o caso não se enquadrar nos critérios do alerta Amber, a Patrulha Estadual de Washington emitiu um alerta de desaparecimento em situação de risco. O alerta Amber não foi emitido porque as autoridades não acreditavam que as crianças estivessem em perigo imediato. Isso provavelmente aconteceu porque Whitney havia dito a eles que Travis nunca tinha feito nada parecido antes e nunca tinha sido violento com suas filhas no passado. A polícia descobriu que, embora o telefone de Travis estivesse desligado, leitores automáticos de placas o avistaram seguindo para o norte, saindo de Wenatchee às 5h41 da tarde, em sua caminhonete GMC Sierra Branca de 2017. A mãe das meninas, Whitney, também recorreu ao Facebook pedindo ajuda para encontrar suas filhas, além de postar fotos delas e de Travis. Depois, ela fez um apelo comovente através da mídia, no qual disse: "Eu só quero as meninas de volta em casa, sãs e salvas. Isso é o mais importante para mim. Estou preocupada com a segurança e o bem-estar das minhas filhas e do pai delas. Esta é uma situação inimaginável. Eu imploro para que todos fiquem atentos a eles." Whitney disse que nunca teve problemas com o ex-marido quando ele estava com as crianças. E ela nunca pensou que os problemas dele de saúde mental o tornariam perigoso. Ela disse: "Travis enfrenta dificuldades desde que deixou o exército e sua saúde mental às vezes é complicada. Ele é impulsivo e ama muito os filhos dele." Observe bem sua tela. Peyton, Evelyn e Olivia têm entre 5 e 9 anos. Whitney acredita que Travis pode tê-los levado para uma viagem de acampamento não planejada. Onde você acha que ele pode estar indo? O último sinal dele foi saindo de Leavenworth, na estação 76. Então eu estou pensando que ele está nas montanhas. Ele prefere uma área isolada, talvez com um riacho e uma boa fogueira. Então provavelmente está por lá. Whitney não sabe se o caminhão dele quebrou ou se o celular dele ficou sem bateria.
Deus nunca fez isso antes. Ele sempre responde rápido se precisa mudar algo no acordo de guarda. Por isso, foi bem inesperado. Sinto muito por isso. O que gostaria de dizer para eles e para as meninas? Eu amo muito elas e espero que estejam seguras. Espero que o pai delas esteja seguro e perceba que pode trazê-las para casa. O resto podemos resolver depois. As autoridades logo descobririam que Travis esteve no West End de Leavenworth no sábado. Eles vasculharam as áreas arborizadas próximas à cidade, mas não conseguiram encontrar as meninas ou o pai. Poucos dias depois, por volta das 17 horas de 2 de junho, o alerta de pessoas desaparecidas em perigo foi cancelado. Só no dia seguinte, novas informações foram divulgadas. E quando foi revelada, era exatamente o que todos temiam. A polícia informou que Peyton, Evelyn e Olivia foram encontradas sem vida no acampamento Rock Island, cerca de 29 quilômetros a oeste da cidade de Leavenworth. As 3 foram encontradas com sacos plásticos sobre a cabeça, e as autoridades disseram acreditar que elas morreram por asfixia. As meninas, achadas com as mesmas roupas de sexta-feira, estavam com os pulsos presos por abraçadeiras de plástico ou sinais de terem sido amarradas antes. Também foram achados mais sacos plásticos e abraçadeiras plásticas nas proximidades. Então, eu sou Amy Edwards e este é Mark Belton e nós dois somos amigos de Whitney Decker e da família Decker. A nossa comunidade, o Vale de Wenatchee, obrigado. A demonstração de amor, generosidade e apoio tem sido impressionante, não só aqui no Vale de Wenatchee, mas também das comunidades ao redor do mundo. Estamos profundamente comovidos e extremamente agradecidos. Ver todos se unindo e apoiando esta família tem sido uma lição de humildade e nos lembra do que torna o Vale de Wenatchee tão especial. Essa compaixão tem sido uma fonte de luz nesta hora sombria. Este vale ajudou a nutrir a criatividade, a confiança e a alegria que Peyton, Evelyn e Olivia irradiavam tão intensamente. Seja se apresentando no palco com os pequenos shakespearianos e o teatro musical de Wenatchee, dançando com o incrível Fit Dance Studio, praticando esportes ou caminhando pelos corredores da Lincoln Elementary, o riso, a curiosidade e o espírito delas deixaram uma marca em todos nós. Elas eram o tipo de crianças por quem todos torciam, procuravam, esperavam ver e guardavam com carinho no coração. Elas são queridas não só pela família, mas por toda a nossa comunidade que as viu crescer, se apresentar, aprender e amar. Sentimos uma dor profunda pelo amor que ainda temos por elas e sempre sentiremos. As meninas foram achadas após uma policial encontrar o caminhão do Travis perto do acampamento na estrada Icicle. Quando começaram a vasculhar a área, rapidamente encontraram os corpos das 3 irmãs em uma pequena encosta, a cerca de 70 a 90 metros do veículo do Travis. No acampamento próximo, uma barraca e um cooler foram deixados, sugerindo que alguém esteve lá há pouco tempo. Dentro do caminhão do Travis, os policiais encontraram cobertores, cadeirinhas de carro e uma carteira no console central. Na tampa traseira do caminhão, encontraram 2 marcas de mãos ensanguentadas, depois confirmadas como sendo de um adulto. No entanto, o próprio Travis não foi encontrado em lugar nenhum. Poucas horas antes dos corpos das meninas serem encontrados, o pai delas foi acusado de 3 crimes de interferência de custódia em 1º grau. Mas, quando suas filhas foram encontradas, ele passou a responder por 3 homicídios e 3 sequestros em 1º grau. As autoridades logo descobriram que Travis foi de carro ao acampamento na noite de 29 de maio. Depois, ele voltou no dia seguinte com seus filhos. O celular dele também foi rastreado naquela área no sábado, 31 de maio. Equipes da SWAT e agências federais, como o Departamento de Segurança Interna e o Serviço Florestal dos Estados Unidos, chegaram rapidamente e iniciaram a busca por Travis Decker, de 32 anos. Ele é descrito como tendo 1,73 m de altura, pesa 86 quilos, tem cabelo preto e olhos castanhos. Travis foi visto pela última vez com camisa clara e shorts escuros. Ele ainda não foi localizado e qualquer pessoa que o vir ou souber de seu paradeiro deve ligar imediatamente para o 911. Ele é considerado armado e perigoso. A busca por Travis foi ampliada e uma recompensa de $20 mil está sendo oferecida por qualquer informação que leve à sua prisão. A polícia interditou o acesso público à região chamada The Enchantments, área perto das montanhas Cascade, a cerca de 32 quilômetros ao sul do acampamento Rock Island, onde as meninas foram encontradas. Se dermos um zoom aqui, vemos as áreas isoladas do público agora, esses acampamentos ao longo da crista das montanhas.
É um local tão popular para trilhas e acampamento que é preciso ser sorteado com antecedência para obter permissão para acampar. O condado de Chelan alerta quem possui cabanas ou vive em áreas remotas dos condados de Chelan, Kittitas, King, Snohomish e Okanagan, para manter as portas trancadas, inclusive de galpões e construções externas, e deixar as persianas abertas e as luzes externas acesas. Além de servir nas Forças Armadas, Travis era entusiasta de atividades ao ar livre e fez curso de sobrevivência nas montanhas. Isso poderia tornar a busca por ele ainda mais desafiadora. O próprio pai dele também falou publicamente e disse que Travis já chegou a viver isolado por até 2 meses e meio de cada vez. Acredito que as marcas de mãos ensanguentadas na caminhonete dele são uma tentativa de despistar os investigadores, pois não deveria haver sangue, já que as garotas foram sufocadas. Eu acho que foi de um ferimento auto-infligido que ele fez com a única intenção de inchar aquelas marcas de mão ali. Talvez a polícia achasse que ele estava morto e parasse de procurá-lo. De acordo com o vizinho da família, Ben Wen, ele viu Travis buscando as meninas na casa da mãe delas naquela sexta-feira. Ele disse que o pai parecia bastante triste e ficava perguntando várias vezes como ele estava, o que achou meio estranho. Parecia que ele não se lembrava de já ter perguntado isso. Quando o vizinho devolveu a pergunta, Travis disse que trabalhava na construção civil fora do estado. Agora, até onde Ben sabia, os Deckers eram uma família feliz. Mais uma vez, ele viu Whitney com o braço na tipóia e Travis com o rosto todo machucado. Quando ele perguntou sobre o inchaço, Travis reclamou que era por causa de alergias. Ben também disse que no passado, Whitney contou para ele que Travis tinha enlouquecido e a agredido. Esses surtos acabaram sendo o que levou ao divórcio deles. Ele continuou descrevendo Whitney como a mãe perfeita, que trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade para melhorar a vida dos filhos. Além disso, ela matriculou as meninas em esportes, dança e frequentemente as levava para passeios na Disney World. O vizinho contou que Evelyn lhe fez uma pulseira da amizade para agradecer por cortar a grama, e Peyton se apresentou ao filho de Ben, dando a ele um cartão escrito à mão com uma nota de $1 amassada dentro. Na carta, ela disse que ainda não sabia escrever muito bem, mas esperava aprender na escola. O pai de Whitney, Chris Richter, avô da menina, também falou publicamente. E ele não gostou do fato de sua filha ter registrado Peyton, Evelyn e Olivia como desaparecidas na noite de sexta-feira. Mas só no sábado foi emitido um alerta de pessoas desaparecidas em situação de risco, e nenhum alerta Amber foi enviado. Além disso, um mandado de prisão para Travis só foi emitido na segunda-feira, o que significa que ele teve quase 3 dias de vantagem. Chris então falou sobre suas 3 netas e disse: elas eram meninas doces e gentis, eram simplesmente encantadoras e maravilhosas. Peyton, a mais velha, participou de sua primeira corrida de 100 metros. Ela queria uma guitarra de aniversário e acabei de comprar uma para ela. O avô também tinha dado recentemente uma bateria para Olivia, que ela adorava tocar. Após as mortes de Peyton, Evelyn e Olivia, amigas da mãe, organizaram uma vaquinha no GoFundMe para Whitney. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a ela para cobrir as despesas do funeral da filha e permitir que ela se afaste do trabalho para se recuperar sem pressões financeiras. Quase $900 mil já foram arrecadados. A demonstração de apoio parece não ter fim. Meus sentimentos à família. E só de ouvir falar disso, não consigo imaginar isso acontecendo. Terry, Frank e família levaram flores. Aqui está, querida. Só vou dar para vocês 1, 2 e 3. Mais homenagens para Peyton, Olivia e Evelyn Decker. Dias ensolarados parecem sombrios. De volta ao memorial, a comunidade luta, reflete e chora. Perder um filho é difícil, mas perder 3? Não, sabe, nenhuma mãe deveria passar por isso. Algumas trazem seus filhos que souberam dessa tragédia na escola. Sabe, ela estava me contando, sabe, que o que fizeram pelas meninas foi fazer cartões na escola hoje e, sabe, apenas lembrá-las.